Senhor Sebastião, o imóvel foi transferido com sucesso para o nome do seu filho. A voz da atendente do cartório ecoava no telefone enquanto meu mundo desabava. Sou Sebastião Ribeiro, 68 anos, metalúrgico aposentado da Volkswagen e viúvo há 3 anos. Meu filho achava que tinha me enganado, mas ele esqueceu que passei 40 anos lidando com contratos sindicais e gente querendo passar a perna no trabalhador. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. A notícia chegou numa quinta-feira chuvosa, daquelas que deixam São Bernardo do Campo com cara de cidade abandonada. Eu estava no quintal consertando a cerca dos fundos, com as mãos sujas de graxa e o cheiro de madeira molhada no ar. Quando o celular tocou e aquela moça do cartório, com uma voz educada e profissional, me cumprimentou pela rapidez na conclusão do processo. Achei que fosse trote desses que ligam oferecendo empréstimo. Transferência? Que transferência? Minha casa, meu terreno de 200 metros quadrados no bairro Rude Ramos, onde criei meus 2 filhos sozinho depois que a Marisa faleceu, onde enterrei o umbigo de cada um deles no quintal, como manda a tradição. Agora não era mais minha. Sentei no banquinho de madeira que eu mesmo fiz, sentindo as pernas fraquejarem. O sangue pareceu congelar nas veias. Seu Sebastião, o senhor ainda está na linha? A moça perguntou, preocupada com meu silêncio. Respirei fundo, tentando controlar o tremor que subia do estômago até a garganta. Era um misto de choque e uma raiva surda que começava a ferver por dentro. Sim, moça. Estou aqui, respondi, forçando uma calma que não existia. Muito obrigado pela informação. Foi esclarecedor. Desliguei o telefone com a mão tremendo. Olhei para aquela casa. Cada tijolo tinha uma história. Lembrei de quando comprei o terreno em 1983, pagando em 60 prestações que comiam metade do meu salário. Lembrei de quando levantei as paredes nos finais de semana, com a ajuda dos companheiros da fábrica, misturando massa com as próprias mãos, até formar bolhas que estouravam e sangravam. Lembrei da Marisa pintando as janelas de azul, grávida da nossa filha, cantarolando Roberto Carlos. E agora, num piscar de olhos, ou melhor, num rabisco de caneta que eu nem lembrava direito de ter dado, tudo aquilo pertencia ao Rodrigo. Rodrigo, meu filho mais velho, o primogênito, aquele que eu coloquei na faculdade de administração trabalhando em 3 turnos. Rodrigo sempre foi esperto, mas nos últimos anos percebi que esperto demais pode ser perigoso. Quando casou com a Patrícia há 5 anos, eu tentei me dar bem com ela. Tentei ser o sogro que meu sogro nunca foi comigo, aquele que não se mete, que ajuda quando chamado, que respeita o espaço do casal. Mas a Patrícia sempre teve um jeito diferente de olhar para as coisas. Não olhava para as pessoas. Olhava para o que elas tinham. Eu via os olhos dela passeando pela casa, avaliando os móveis que a Marisa escolheu com tanto carinho, calculando quanto valia o terreno nessa região que se valorizou tanto. A imagem daquele dia, há exatamente uma semana, voltou com uma nitidez dolorosa. Era uma segunda-feira de manhã. Rodrigo apareceu sem avisar, o que já era estranho porque ele sempre ligava antes. Sempre tinha hora marcada para tudo na vida dele. Mas naquele dia, ele chegou com um sorriso largo, trazendo pão na chapa e café da padaria do seu Zé, os meus favoritos, e uma pasta preta debaixo do braço. Oi, pai, ele disse, entrando com aquela energia que eu não via nele há tempos. Trouxe café da manhã. Estava passando aqui perto resolvendo umas coisas do trabalho e pensei em você. Eu, tolo, fiquei feliz. A solidão depois que a Marisa se foi, faz a gente baixar a guarda, faz a gente valorizar qualquer migalha de atenção. Preparei a mesa, conversamos sobre futebol, sobre o tempo, sobre como a Júlia, minha neta de 7 anos, estava crescendo rápido. E então, quando eu estava terminando o último pedaço de pão, limpando a manteiga do canto da boca com o guardanapo, ele colocou a pasta sobre a mesa. Ah, pai, quase esqueci. Ele disse com uma naturalidade ensaiada. Trouxe uns papéis para o senhor assinar. Papéis? Perguntei, empurrando o prato para o lado. Que papéis, Rodrigo? Você não me falou nada. É coisa simples, pai. Burocracia chata.
Ele deu aquele sorriso que costumava me desarmar quando ele era criança e quebrava alguma coisa. É sobre a atualização do seu plano de saúde e aquela questão da isenção do IPTU para aposentado. Eu consegui agilizar tudo no escritório, mas precisa da sua assinatura hoje para não perder o prazo. O senhor sabe como é a prefeitura. Se perder a data, só ano que vem. Ele falava rápido, atropelando as frases, enquanto tirava documentos da pasta. Eram várias folhas com letras pequenas, muitos parágrafos, termos que eu não entendia bem. Mas eu preciso ler isso, Rodrigo. Não gosto de assinar nada sem ler, eu disse, pegando meus óculos que estavam no bolso da camisa. Meu pai sempre dizia que papel assinado é coisa séria, que a caneta é mais pesada que a enxadeira. Rodrigo suspirou, um som rápido de impaciência que ele tentou disfarçar. Claro, pai, pode ler. Mas olha, é muita coisa técnica, muito juridiquês. Eu já li tudo com a Patrícia. Ela trabalha com isso, lembra? O senhor não confia no seu filho? Eu só quero facilitar sua vida. O senhor não pode ficar pegando fila em banco, indo em cartório. Essas coisas cansam na sua idade. Ele tocou no meu ponto fraco. A confiança. A maldita confiança que um pai tem no filho que criou. Rodrigo jamais faria algo para me prejudicar. Disso eu tinha certeza absoluta. Mas a Patrícia era outra conversa. Você leu mesmo, Rodrigo? Insisti, segurando a caneta, mas sem encostar no papel. Li tudo, pai. Inclusive já assinei como testemunha. Olha aqui. Ele virou uma página rapidamente, mostrando uma assinatura que realmente parecia a dele, mas passou tão rápido que mal deu para focar. Vamos, pai. Tenho que levar isso no cartório até às 10 horas. Se não fizer hoje, o senhor perde a isenção do IPTU desse ano. É dinheiro jogado fora. A pressão do tempo, a menção ao dinheiro desperdiçado, a suposta aprovação do meu filho, tudo isso me fez ceder. Eu me senti velho e cansado de lutar contra a burocracia. Pensei comigo mesmo que talvez estivesse sendo paranoico demais. Assinei 1, 2, 3, 4 vezes, onde o dedo dele apontava com aquela unha cortada, limpa, de homem de escritório, eu assinava. Sebastião Ribeiro. Minha letra firme e caprichada, aquela que aprendi na escola pública dos anos 60, quando o professor ainda batia na mão de quem escrevia torto. Cada assinatura era um prego no meu caixão, mas eu não sabia. Pronto, pai. O senhor é um cara especial. Ele recolheu os papéis com uma rapidez de mágico, guardou tudo na pasta e se levantou. Agora o senhor fica tranquilo. Tudo resolvido. Eu cuido dessas coisas para o senhor não se preocupar. Ele me deu um abraço rápido, daqueles protocolares, e saiu. Nem terminou o café. Nem ficou para conversar mais um pouco. Tinha pressa. Agora, sentado no quintal com a confirmação do cartório ecoando nos meus ouvidos, a ficha caía com o peso de uma bigorna. Não era IPTU. Não era plano de saúde. Era uma escritura de transferência, de doação, de venda simulada, ou qualquer um desses golpes que a gente vê no Domingo Espetacular e acha que só acontece na casa dos outros. Senti vontade de gritar, de chorar, de ligar para o Rodrigo e perguntar como ele teve coragem. Será que ele sabia? A dúvida doía mais que a perda da casa. Se meu filho fosse cúmplice, eu não teria perdido apenas um teto. Teria perdido minha família. Teria perdido o sentido de 40 anos de trabalho duro. Teria perdido a honra de ter sido um bom pai. Mas enquanto as lágrimas teimavam em descer, meus olhos pousaram sobre a mesa de plástico do quintal, bem ao lado do cinzeiro velho que eu ainda guardava. Ali, discreto, estava meu celular, aquele modelo simples que meu neto me deu no Natal passado. Eu sou um homem de hábitos. Um dos hábitos que aprendi nos anos de sindicato foi documentar tudo. Palavra o vento leva. Meu líder sindical dizia: reunião sem ata é reunião que nunca existiu. Na metalúrgica eu lidava com patrão safado, gerente mentiroso, colega vendido. Aprendi cedo que memória falha, mas papel não mente. Naquele dia, quando Rodrigo chegou tão afobado, meu instinto apitou. Não foi algo consciente, foi reflexo. Reflexo de quem já viu muita gente boa se ferrar por confiar demais. Enquanto preparava o café de costas para ele,
Apertei o botão de gravar no aplicativo que meu neto Pedrinho me ensinou a usar. O menino tem 12 anos e já sabe mais de tecnologia que eu vou saber na vida inteira. Eu não gravei por maldade. Gravei porque ele falava rápido demais. Gravei porque a Patrícia não estava junto, e ela sempre vinha quando era assunto de família. Gravei porque algo no meu peito dizia que aquilo não estava certo. Deixei o celular ali na mesa, virado para baixo, captando cada palavra, cada promessa, cada mentira. E agora eu tinha a prova. Levantei do banquinho, enxuguei o rosto com a manga da camisa velha de flanela. Caminhei até o celular e o peguei com cuidado, como se fosse uma pepita de ouro. Desbloqueei a tela com o dedo indicador calejado de tanto apertar parafuso, tanto pegar em ferramenta. Abri o aplicativo de gravação. Lá estava. Gravação número 17. Duração 22 minutos. Apertei o play. A voz do Rodrigo encheu o quintal. Clara, nítida, sem margem para dúvida. É sobre a atualização do plano de saúde e a isenção do IPTU. Eu já li tudo. Se não fizer hoje, o senhor perde a isenção. E mais importante, ouvi minha própria voz perguntando, preocupada, desconfiada mesmo na hora. Mas isso não é nada de mexer na casa, né, Rodrigo? Você sabe que essa casa é herança sua e da Camila. E a resposta dele, rápida, sem gaguejar, sem tremer. Imagina, pai, pelo amor de Deus. A casa é do senhor. Isso aqui é só taxa da prefeitura, papel de convênio. Parei a gravação. O silêncio voltou ao quintal, mas agora ele não era pesado. Era carregado. Era eletricidade. Era poder. Eu tinha a prova. Ele mentiu. Ele induziu o próprio pai ao erro. Isso tinha nome. Estelionato. Abuso contra idoso. Fraude. Eu podia não ser advogado, mas trabalhei a vida inteira com contratos sindicais. Li convenções coletivas que tinham mais páginas que a Bíblia. Eu sabia ler nas entrelinhas. Eu sabia o que era dolo, o que era má-fé. E agora eu tinha 22 minutos de má-fé gravados no meu celular vagabundo. Respirei fundo. O ar entrou nos pulmões, mas dessa vez trouxe clareza. Trouxe força. A tristeza começou a dar lugar a algo que eu não sentia há muito tempo. Determinação. A mesma determinação que usei quando a Marisa ficou doente e eu trabalhei dobrado para pagar o tratamento particular. A mesma firmeza que usei quando fecharam a seção da fábrica e eu organizei a greve que durou 23 dias. Rodrigo e Patrícia achavam que estavam lidando com um velho gagá. Um pai que só serve para dar dinheiro emprestado e assinar cheque. Eles viram meus cabelos brancos, minhas costas um pouco curvadas de tanto carregar peso, e assumiram que minha cabeça também tinha enferrujado. Coitados. Peguei o telefone fixo da cozinha, mas não liguei para o Rodrigo. Se ele estivesse envolvido completamente, eu precisava saber a extensão da mentira antes de agir. Se ele fosse apenas um idiota manipulado pela mulher, eu precisava protegê-lo dela. Não liguei para a polícia ainda. Escândalo não resolveria nada agora. Fui até o quarto, abri a gaveta da cômoda onde guardo meus documentos e tirei uma pasta verde. Ali estavam as cópias antigas da escritura, meu testamento que estava rascunhando com a ajuda do sindicato e, o mais importante, o contato do Dr. Meirelles. Otávio Meirelles foi metalúrgico comigo por 15 anos antes de fazer faculdade de Direito à noite e virar advogado trabalhista. Um homem íntegro que me devia favores. Fui eu quem emprestou dinheiro para ele comprar os livros do primeiro semestre quando estava quebrado. Fui eu quem segurou as pontas quando a esposa dele teve depressão pós-parto e ele precisou faltar ao trabalho. Olhei para o relógio de parede da cozinha, aquele que a Marisa ganhou da mãe dela. Eram 3:30 da tarde. Rodrigo devia estar no escritório agora, ou talvez comemorando com a Patrícia. Imaginei os dois, talvez num restaurante caro, brindando com vinho importado, rindo do velho trouxa que assinou a própria desgraça sem nem ler. A imagem me deu náusea. Sentei na minha poltrona de leitura, aquela de cor vinho marrom que está com o estofado gasto, mas é a mais confortável do mundo. A poltrona onde li para meus filhos quando eram pequenos, onde consolei a Marisa nas noites de insônia da quimioterapia. Meu celular vibrou. Era uma mensagem no WhatsApp, do Rodrigo. Oi, pai, deu tudo certo com a papelada.
Tá tranquilo agora. Qualquer coisa me liga. Abraço. Li a mensagem 3 vezes. A frieza dela me cortou mais que qualquer faca. Nenhum te amo. Nenhum obrigado por confiar. Apenas um comunicado protocolar de que a missão estava cumprida. Digitei devagar, com meus dedos grossos que sempre erram as letras no teclado sensível. Obrigado, meu filho. Que Deus abençoe você. Enviei. Bloqueei a tela. A guerra estava declarada, mas ele ainda não sabia que o inimigo tinha arsenal. Rodrigo queria facilidade. Pois bem, eu ia ensinar a ele que nada na vida de Sebastião Ribeiro foi fácil. E não seria agora, aos 68 anos, com 40 de metalúrgica nas costas, que eu ia entregar os pontos. Levantei, fui até a geladeira, peguei uma cerveja. Abri e tomei um gole longo. O amargor da bebida combinava com o momento. Liguei o rádio. Estava tocando um pagode antigo do Exalta Samba. Comecei a preparar o jantar. Arroz, feijão, bife acebolado. Precisava comer bem. Precisava estar forte. Amanhã cedo eu faria uma visita ao Dr. Meirelles. E a gravação iria comigo. O velho aqui estava prestes a dar uma aula que Rodrigo e Patrícia jamais esqueceriam. Uma aula sobre respeito, sobre honra, sobre o que acontece quando você subestima um homem que sobreviveu à ditadura, a 9 patrões diferentes, a 3 recessões e a morte da mulher da sua vida. Comi sozinho, como sempre, mas pela primeira vez em semanas não senti o peso da solidão. Senti o gosto da vingança. E era doce. Acordei antes do despertador tocar, com aquela sensação estranha de quem dormiu pouco, mas acordou com a mente elétrica. O sol ainda não tinha nascido completamente quando levantei da cama. Meu corpo doía. As costas reclamavam, os joelhos estalavam. Lembretes constantes de 40 anos carregando peso na fábrica. Mas a dor física era nada comparada à dor da traição que agora tinha nome e sobrenome. Fiz meu café bem forte, do jeito que a Marisa dizia que ia me dar gastrite um dia. Sentei na mesa da cozinha e olhei para a cadeira vazia na minha frente. A cadeira dela. Quantas vezes sentamos aqui para tomar decisões importantes? Quando o Rodrigo reprovou de ano. Quando a Camila quis casar cedo demais. Quando descobrimos o câncer. E agora eu estava sozinho, precisando decidir o que fazer com a traição do meu próprio sangue. Vesti minha melhor roupa de batalha. Calça social azul marinho que uso em velório e casamento. Camisa branca que passei eu mesmo com todo cuidado. Sapato preto que ainda brilha porque aprendi a engraxar no exército. A Marisa sempre dizia que homem bem vestido já começa o dia ganhando. Coloquei a carteira, os documentos, o celular com a gravação, dentro do bolso interno do paletó, como se fosse uma arma carregada. Não tomei o ônibus. Chamei um carro por aplicativo. Sim, eu sei usar. A Camila me ensinou. E muito bem. Diga-se de passagem, o motorista era um rapaz jovem, tatuado, que tentou puxar conversa sobre futebol. Respondi com monossílabos. Minha cabeça estava longe, ensaiando o que diria ao Meirelles. O destino era o centro de São Bernardo, num prédio comercial antigo perto da estação de trem. O escritório do Dr. Otávio Meirelles ficava no 3º andar. Não tinha elevador. Subi as escadas devagar, segurando no corrimão de ferro frio. Cada degrau era um lembrete de que eu não era mais jovem, mas também era uma afirmação de que eu ainda estava de pé, ainda estava lutando. A secretária, uma moça simpática de uns 30 anos, me recebeu com um sorriso profissional. Bom dia. O senhor tem hora marcada? Não tenho, minha filha, mas o doutor Otávio me conhece. Diz para ele que é o Sebastião Ribeiro da Volks. Ela pegou o telefone interno, falou baixinho, e em menos de 1 minuto a porta da sala se abriu. Otávio Meirelles saiu, mais gordo do que me lembrava, os cabelos completamente brancos agora, mas com aquele sorriso largo que sempre teve. Sebastião, meu irmão, que surpresa boa. Vem, entra. Entramos na sala dele. Cheirava a café forte e papel velho. Tinha uma estante cheia de livros jurídicos com lombadas de cores sérias. Uma mesa de madeira escura coberta de processos. Ele me ofereceu a cadeira de couro de frente para a mesa e sentou do outro lado. Quanto tempo, Sebastião. Desde o enterro da Marisa que não te vejo. Como você está? Estou vivo, Otávio. E com problemas.
Ele percebeu o tom sério na minha voz. O sorriso diminuiu. Arrumou os óculos no nariz e se inclinou para a frente. Conta pra mim. Respirei fundo e comecei. Contei tudo. Desde a visita do Rodrigo, os papéis, as promessas, até a ligação do cartório confirmando a transferência do imóvel. Enquanto falava, via a expressão do Meireles mudar. Primeiro surpresa, depois indignação, por fim raiva. Quando terminei, ele bateu a mão fechada na mesa com força. Filho da mãe. Desculpa, Sebastião, mas é sacanagem. Isso é estelionato puro. É crime contra idoso. A gente anula isso. Manda esse moleque pra cadeia se for preciso. Eu não quero só anular, Otávio. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu quero saber até onde eles são capazes de ir. E quero proteger meu patrimônio antes de atacar. Meireles me olhou com aquele respeito que se dá a um estrategista. Sebastão, você sempre foi o cara mais inteligente da linha de montagem. O que você tem em mente? Tirei o celular do bolso. Tenho isso aqui. E apertei o play. A voz do Rodrigo encheu a sala do advogado. Quando a gravação terminou, Meireles recostou na cadeira, tirou os óculos e esfregou os olhos. Isso é ouro, Sebastião. Isso prova dolo, prova má-fé, mas também prova que você foi induzido ao erro. Qualquer juiz anula essa escritura na hora, mas tem o problema fiscal também. Eles fizeram uma venda por valor irrisório ou doação sem pagar imposto? Venda simulada, eu acho. 50 mil reais numa casa que vale no mínimo 350 mil. Meireles assobiou baixo. Sonegação fiscal também. A Receita adora esses casos. Se você quiser, eu posso fazer uma denúncia anônima e eles vão cair em cima. Ainda não, Otávio. Primeiro eu preciso proteger o que me resta. Eles podem tentar pegar meu dinheiro do banco. Minha aposentadoria. Vamos blindar tudo. Passamos as 2 horas seguintes organizando a estratégia. Meireles ligou para o gerente do meu banco, que era conhecido dele, e conseguiu bloquear qualquer tentativa de procuração ou alteração de senhas sem minha presença física e confirmação verbal. Emitimos uma declaração de que eu estava sob tentativa de fraude. Depois, Meireles preparou a minuta da ação de anulação de escritura com pedido de danos morais. Sebastião, com essa gravação e com a prova de que você foi enganado sobre a natureza do documento, isso aqui é ganho de causa certo. Mas tenho que te falar uma coisa. Isso vai destruir sua relação com seu filho. Talvez para sempre. Você está preparado? Olhei pela janela do escritório. Lá embaixo a cidade se movia. Gente trabalhando, vivendo, lutando. Pensei no Rodrigo pequeno, me abraçando quando voltava da fábrica. Pensei na formatura dele, no orgulho que senti. Pensei em quantas fraldas troquei, quantas noites acordei quando ele estava doente. E então pensei na frieza com que ele me olhou nos olhos e mentiu. Estou preparado, Otávio. Porque a relação já está destruída, ele que destruiu. Meireles assentiu. Então vamos fazer o seguinte. Antes de entrar com a ação, você vai deixar eles mostrarem o jogo todo. Você vai fingir que não sabe de nada. Vai agir como se tudo estivesse normal. E quando eles derem o próximo passo, porque vão dar, aí sim a gente desce a mão. Que próximo passo? Sebastião, eles pegaram sua casa. Agora vão querer garantir que você não gaste o dinheiro que resta. Ou vão tentar te fazer assinar mais alguma coisa. Ou, no pior cenário, vão tentar te internar, te interditar judicialmente alegando que você não tem mais capacidade mental. Senti um frio na espinha. Internar? Meu próprio filho faria isso? Pelo que ele já fez, Sebastião, eu não duvido de mais nada. Por isso você precisa ser esperto. Não deixa eles perceberem que você sabe. Continua sendo o pai bonzinho. E documenta tudo. Saí do escritório do Meireles com uma pasta cheia de documentos e um plano de ação. Mas, principalmente, saí com a certeza de que não estava sozinho nessa guerra. Peguei o ônibus de volta para casa. Queria economizar. Queria sentir a cidade. Sentei no banco de trás e olhei pela janela. São Bernardo passava lá fora. A cidade onde nasci, onde construí minha vida. E onde agora precisava reconstruir minha dignidade. Quando cheguei em casa, tinha uma mensagem no celular. Era da Patrícia. Oi, seu Sebastião, tudo bem? O Rodrigo comentou que o senhor estava meio abatido. Que tal a gente passar aí no domingo para almoçar? Levo uma sobremesa.
Li a mensagem 3 vezes. Era a isca. Eles queriam ver se eu tinha descoberto. Queriam me avaliar. Digitei com cuidado. Claro, minha filha. Vai ser bom ter vocês aqui. Domingo eu faço aquela macarronada que o Rodrigo gosta. Enviei. Ela respondeu rápido. Perfeito. A gente leva a Júlia também. Ela está com saudade do vovô. A menção da minha neta doeu. Será que eles usariam a criança contra mim? Será que eram capazes de me afastar da menina? A raiva voltou a ferver. Mas eu precisava manter a calma. Precisava jogar o jogo deles até o momento certo de virar a mesa. Fui até a cozinha. Abri a geladeira. Tinha pouca coisa. No domingo eu faria compras. Prepararia a casa. Seria o vovô perfeito. E quando eles baixassem a guarda, quando achassem que tinham total controle, eu mostraria quem realmente era Sebastião Ribeiro. Um homem que enfrentou patrão ladrão, ditadura militar e viuvez. Um homem que não se curva. Passei o sábado limpando a casa inteira. Varri, passei pano, organizei tudo. Fui ao mercado e comprei os ingredientes para a macarronada. Tomate, carne moída, cebola, alho, temperos. Comprei refrigerante para a Júlia, cerveja para o Rodrigo. Tudo como sempre fiz. O vizinho, seu Valdir, apareceu na cerca. E aí, Sebastião, animado hoje, hein? Preparando festa? Vou receber meu filho amanhã, Valdir. Família, né? Seu Valdir sorriu. Família é tudo, Sebastião. O homem foi embora sem saber que aquela frase, tão bonita, escondia agora um gosto amargo na minha boca. Dormi pouco. Fiquei pensando em como seria o almoço, em como eu conseguiria olhar para o Rodrigo e sorrir, em como conseguiria não explodir quando visse a Patrícia. Mas eu tinha que ser forte, tinha que ser inteligente, tinha que vencer. Domingo amanheceu ensolarado. Acordei cedo, tomei banho demorado, fiz a barba com cuidado, vesti uma roupa simples, calça jeans e camisa polo. Comecei a preparar o molho da macarronada. O cheiro de alho e cebola refogados encheu a cozinha, trazendo memórias boas que contrastavam com o momento ruim. Às 11h30, o portão se abriu. Ouvi a voz da Júlia gritando. Vovô, vovô! A menina entrou correndo, os cabelos cacheados balançando, o sorriso dela iluminando tudo. Me abaixei, ignorando a dor nos joelhos, e abri os braços. Ela pulou no meu colo. Vovô, eu trouxe um desenho para você. A inocência dela me partiu. Ela não sabia de nada. Era apenas uma criança amando o avô. Que lindo, minha princesa. Depois você me mostra com calma. Olhei por cima da cabeça dela. Rodrigo estava parado no portão, mãos nos bolsos, olhar fugidio. Patrícia ao lado dele, sorriso calculado no rosto, segurando uma travessa com bolo. Oi, pai. Rodrigo murmurou. Oi, seu Sebastião. A gente trouxe bolo de chocolate. Patrícia anunciou, entrando com aquela confiança de quem acha que já ganhou. Entrem, entrem, sejam bem-vindos, eu disse, mantendo o tom caloroso. Júlia correu para dentro. Rodrigo e Patrícia me seguiram. Servi o almoço com generosidade. Enchi os pratos, ofereci mais refrigerante, mais pão. Deixei a conversa fluir sobre amenidades. O calor, o trânsito, a escola da Júlia. Ninguém mencionou papéis, cartório, transferência. Era como se nada tivesse acontecido. Mas o elefante estava na sala, grande e pesado. Depois que comemos, enquanto Júlia brincava no quintal, Patrícia limpou a boca com o guardanapo e olhou para Rodrigo. Um olhar que eu conhecia bem. Era o olhar de quem combinou alguma coisa antes. Seu Sebastião, a gente queria conversar com o senhor sobre uma coisa importante. Meu coração acelerou, mas mantive o rosto tranquilo. Pode falar, minha filha. Ela respirou fundo, fazendo aquela cara de preocupação falsa. É que a gente tem pensado muito no senhor aqui sozinho nessa casa grande. É perigoso. O bairro não é mais o que era. Tem assalto, tem violência. E se acontecer alguma coisa com o senhor, a gente ia ficar desesperado. Concordei com a cabeça, fingindo que estava considerando. Realmente a violência está maior mesmo. Então, continuou Patrícia, a gente teve uma ideia. Tem uma residência para idosos maravilhosa aqui perto. Não é asilo, é uma residência assistida, sabe? Tem enfermeira,
Tem atividades, os idosos fazem amizade, o Senhor ia adorar. E a gente ia ficar tranquilo sabendo que o Senhor está seguro. Silêncio. Rodrigo olhava para o prato. Não tinha coragem de olhar para mim. Residência para idosos, repeti, mantendo o tom neutro. É, pai. Patrícia tem razão. A casa está grande demais para o senhor. E lá o senhor teria companhia, não ficaria sozinho. Rodrigo falou baixo, quase um sussurro. E a casa? Perguntei. O que aconteceria com a casa? Ah, a gente cuidaria de tudo, seu Sebastião. Pagaria as contas, manteria tudo em ordem. O senhor não precisaria se preocupar com nada. Patrícia sorriu, achando que tinha me convencido. Olhei para meu filho. Realmente olhei. Procurei naquele homem de 42 anos o menino que eu criei. Mas só vi um estranho. Um covarde. Um ladrão. Sabe, eu disse pegando meu copo de água. Vocês têm razão. Eu tenho pensado nisso também. Essa casa é grande. Vi os olhos da Patrícia brilharem. Ela achou que tinha vencido. Mas antes de eu decidir qualquer coisa, preciso resolver umas pendências. Que pendências, pai? Rodrigo perguntou a voz tensa. Financeiras. Eu tenho umas economias guardadas e quero investir antes de ir para qualquer lugar. Quero garantir que vou ter dinheiro para pagar essa residência sem depender de vocês. Afinal, tenho meu orgulho. Patrícia ficou alerta. Investir onde, seu Sebastião? Ela tentou manter o tom casual, mas a ganância transpareceu. Tenho um amigo da fábrica que trabalha com consórcio de imóveis. Falei que vou aplicar uns 100 mil reais com ele. Bom investimento. Vi o choque nos rostos deles. 100 mil reais. Era mais do que esperavam que eu tivesse. Pai, essa não é uma boa ideia. Rodrigo se apressou em falar. Consórcio é furada. E se o cara for golpista? O senhor pode perder tudo. É engraçado. Pensei comigo mesmo. O filho golpista preocupado com golpe. A ironia era poética. Mas meu amigo é de confiança. Insisti, mantendo o tom inocente. Trabalhamos juntos por 20 anos. Seu Sebastião, o Rodrigo está certo. Patrícia tentou controlar a situação. O senhor não pode tomar decisões financeiras importantes assim, sem consultar a família. A gente quer te proteger. Proteger. Repeti a palavra, deixando ela pesar no ar. Como vocês me protegeram com aqueles papéis do IPTU que assinei semana passada? Silêncio absoluto. Rodrigo congelou. Patrícia tentou manter a compostura. Exatamente, seu Sebastião. Aquilo foi para proteger. E isso também é. A gente só quer o melhor para o senhor. Levantei da mesa. Vou buscar café. Vocês querem? Sem esperar resposta, fui para a cozinha. Meu celular estava vibrando no bolso. Era a mensagem do Meirelles. Já preparei tudo. Quando quiser, a gente entra com a ação. Só dar o sinal. Respirei fundo. Ainda não era a hora. Voltei com o café. Servi todos. Júlia entrou correndo, mostrando uma borboleta que tinha visto. A inocência dela contrastava com a podridão dos pais. Tomamos café em silêncio tenso. Então Patrícia tentou novamente. Seu Sebastião, sobre os 100 mil reais. A gente pode ajudar o senhor a investir melhor. O Rodrigo trabalha com isso. Ele entende de mercado financeiro. Agradeço, minha filha. Mas eu já decidi. Segunda-feira eu vou ao banco sacar o dinheiro e passar para o meu amigo. Sacar? Patrícia quase gritou. O senhor vai andar na rua com 100 mil reais em dinheiro? Isso é loucura. É perigoso. Meu amigo só aceita dinheiro vivo. É por fora, sabe como é. Menos imposto. Vi a indignação deles com minha suposta ingenuidade. A ironia era que eu não tinha 100 mil parados. Tinha mais. Muito mais. A indenização da fábrica, o FGTS de 40 anos, a venda de um terreno que herdei do meu pai. Tudo investido certinho, rendendo mês a mês. Mas eles não sabiam. Pai, isso é ilegal. É sonegação. Rodrigo tentou o argumento moral. O filho que roubou a casa do pai preocupado com legalidade. Eu quase ri. Bom, se é ilegal, então esquece. Não vou fazer. Fingi ceder fácil demais. Vi o alívio deles. Pensaram que tinham me controlado. Mas o que eu realmente fiz foi plantar a semente. A semente da ganância. Eles agora sabiam que eu tinha dinheiro. Muito dinheiro.
E sabiam que eu era ingênuo o suficiente para fazer besteira com ele. Era questão de tempo até fazerem o próximo movimento. Eles se despediram mais cedo do que o normal. Patrícia beijou minha bochecha com falsidade. Rodrigo me abraçou sem força. Júlia foi a única sincera. Te amo, vovô. Te amo também, minha princesa. Vai com Deus. Fechei o portão atrás deles. Voltei para dentro da casa. A casa que eles tinham roubado, mas que eu ainda habitava. Por enquanto. Liguei para o Meirelles. Otávio, eles morderam a isca. Falei de 100 mil em dinheiro. Agora é esperar. A voz dele soou satisfeita. Sebastião, você é um estrategista nato. Eles vão tentar alguma coisa. Quando tentarem, a gente age. Desliguei e olhei ao redor. Cada objeto daquela casa tinha história. A estante que fiz na marcenaria da fábrica. O sofá que a Marisa escolheu em liquidação. As fotos na parede. Rodrigo e Camila pequenos. Casamento. Formatura. Família. Tudo aquilo estava sendo destruído por ganância. Mas eu não ia deixar barato. Tinha aprendido na metalúrgica que quando o patrão rouba, o trabalhador se organiza. Fui até o quintal. O celular em punho. Tirei fotos da casa inteira. Documentando tudo. Depois liguei para a Camila, minha filha. Ela atendia sempre. Alô, pai, tudo bem? Tudo, minha filha. Só queria ouvir sua voz. Ela riu do outro lado. Pai, o senhor está sentimental hoje. Aconteceu alguma coisa? Nada demais. Só saudade. Como estão as coisas aí? Ela morava em Santos, trabalhava como professora. Casada com um cara decente, tinham 2 filhos. A vida dela era simples, mas honesta. Ah, pai, corrida. Mas boa. E o senhor? Deu tudo certo com aqueles papéis que o Rodrigo levou? Meu coração gelou. Camila sabia dos papéis. Que papéis, minha filha? Do IPTU, pai. O Rodrigo comentou que tinha resolvido aquilo para o senhor. Nossa, tão bom ter irmão que ajuda, né? Então o Rodrigo tinha contado para a Camila. Ou pelo menos uma versão editada. Será que ele estava preparando o terreno? Preparando aliados? Ou será que era tão cínico que realmente achava que tinha feito algo bom? É, minha filha. Foi bom mesmo. Desconversei. Conversamos mais alguns minutos. Quando desliguei, fiquei pensando. Eu precisava proteger a Camila dessa guerra. Ela era inocente. O celular tocou, número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Seu Sebastião Ribeiro? É ele mesmo. Aqui é da imobiliária Costa e Silva. O senhor tem interesse em vender seu imóvel na Rua de Ramos? Fizemos uma avaliação e podemos fazer uma boa oferta. Meu sangue ferveu. Eles já estavam tentando vender. Rápido, eficiente, sem piedade. Não tenho interesse, obrigado. E desliguei. Imediatamente liguei para Meirelles. Otávio, recebo ligação de imobiliária querendo comprar a casa. Eles estão acelerando. Isso é bom, Sebastião. Mostra desespero. Mostra que precisam de dinheiro urgente. Vamos fazer o seguinte. Segunda-feira você vai ao cartório e pede um bloqueio judicial preventivo no imóvel, alegando coação. Com a gravação a gente consegue. Assim eles não vendem nada. Perfeito. E eu vou ao banco também. Blindar tudo. Sebastião, uma coisa. Se eles estão acelerando assim, é porque estão com dívida grande. Investiga isso. Procura saber da empresa do Rodrigo. Às vezes a motivação não é só maldade. É desespero financeiro. E gente desesperada é perigosa. Desliguei preocupado. Será que Rodrigo estava em dívida? Será que era por isso? Não que justificasse, mas explicaria. Passei o resto do domingo organizando documentos. Separei tudo. Extratos bancários. Comprovante de aposentadoria. Escrituras antigas. Testamento. Coloquei tudo numa pasta e guardei no cofre que tinha escondido no armário do quarto. Cofre que nem o Rodrigo sabia que existia. Noite, deitei na cama. O sono não vinha. Pensava em tudo, na traição, na luta, no que ainda viria. Mas também pensava na Marisa. No que ela diria. Ela amava o Rodrigo com loucura. Era o filho mais velho, o primeiro amor de mãe. Será que ela ficaria do meu lado? Ou tentaria defender o filho? A saudade dela doeu diferente naquela noite. Doeu com raiva. Raiva de estar sozinho nessa batalha. Segunda-feira amanheceu chuvosa. Tempo feio. Apropriado.
Vesti terno e gravata. Guerra exige armadura. Primeiro fui ao banco. O gerente Carlos me recebeu na sala privativa. Seu Sebastião, que prazer. O senhor está elegante hoje. Vim tratar de segurança, Carlos. Preciso bloquear qualquer tentativa de movimentação da minha conta sem minha presença física aqui. E quero senha verbal que só eu sei. Carlos ficou sério. Aconteceu alguma coisa? Tentativa de fraude. Família. Ele entendeu na hora. Infelizmente é comum, seu Sebastião. Vou fazer melhor que isso. Vou colocar sua conta em regime de proteção integral. Qualquer coisa, até saque, precisa da sua autorização prévia por telefone com senha que criaremos agora. Perfeito. Criei uma senha que só eu sabia. O nome de solteira da minha mãe combinado com data que ninguém lembraria. Saí do banco aliviado. Do banco fui direto ao cartório. Lá, com a ajuda de uma escrevente, preenchi o requerimento de bloqueio do imóvel. Entreguei cópia da gravação em pendrive lacrado. Ela ouviu tudo, ficou escandalizada. O senhor foi vítima de estelionato claro. Isso vai dar cadeia para quem fez. Só quero minha casa de volta, minha filha. Ela garantiu que o bloqueio seria averbado ainda hoje. Ninguém poderia vender, hipotecar ou fazer nada com aquele imóvel até resolução judicial. Saí do cartório debaixo de chuva fina. Não abri guarda-chuva. Deixei a chuva molhar meu rosto. Era purificação. Era renascimento. O celular tocou. Rodrigo. Oi, pai. Tudo bem? Tudo, meu filho. Você está em casa? Estou chegando. Por quê? A gente precisa conversar. Vou aí agora. O tom dele era urgente. Desliguei sem responder. Apressei o passo. Cheguei em casa encharcado. Troquei de roupa rápido. 15 minutos depois, Rodrigo tocou a campainha. Insistente. Nervoso. Abri a porta. Ele entrou como furacão. Pai, o que o senhor fez? Fiz. Não entendi, Rodrigo. O senhor bloqueou a casa. O cartório ligou para a Patrícia dizendo que tem um bloqueio judicial. Que história é essa? Mantive a calma. Ah, isso. É que eu fui lá resolver uns papéis e a moça disse que tinha gente tentando vender minha casa. Achei estranho. Ela sugeriu bloquear para me proteger. Proteger de quem, pai? De golpistas, ora. Tem cada malandro por aí. Rodrigo estava vermelho, nervoso. Mas, pai, a casa está no meu nome agora. O senhor não pode bloquear sem me consultar. Olhei nos olhos dele. No meu nome? Achei que aqueles papéis eram de IPTU. Ele engoliu seco. São. Mas tinha uma parte de transferência também. Para facilitar. O senhor assinou. Eu assinei papéis de IPTU, Rodrigo. Se tem outra coisa, eu não sabia. Ele percebeu que eu estava jogando. Pai, não começa com isso. O senhor assinou. Está registrado. É legal. Legal? Questionei, endurecendo o tom. Assinar documento sendo enganado sobre o conteúdo é legal? Ele recuou. Ninguém enganou ninguém. Foram mal entendidos. A gente só quer cuidar do patrimônio da família. Mentindo para o dono do patrimônio? Rodrigo explodiu. Está vendo? O senhor está ficando paranoico. Confuso. É exatamente por isso que a gente fez isso. Para proteger. Proteger ou roubar? A palavra ficou pendurada no ar como guilhotina. Rodrigo empalideceu. Pai, como o senhor pode dizer isso? Porque é verdade. Vocês me enganaram. Pegaram minha casa. E agora querem me internar. Ninguém vai internar ninguém. Ele gritou. Mas o senhor precisa de ajuda. Precisa de cuidado. Essa casa é grande demais. O senhor está sozinho. Vai acabar se machucando. Preocupação repentina, não acha? Onde estava essa preocupação antes de vocês falsificarem documentos? Não falsificamos nada. O senhor assinou. Assinei porque menti sobre o conteúdo, Rodrigo. Ele ficou em silêncio. Sabia que não tinha argumento. Olha, pai, vamos resolver isso em família. Sem advogado, sem escândalo. A gente devolve a casa. Pronto. Esqueça que isso aconteceu. Devolve? Questionei. Como se fosse guarda-chuva emprestado. Vocês roubaram meu patrimônio. Enganaram minha confiança. Destruíram nossa relação. E acham que é só devolver? Rodrigo começou a chorar. Choro de homem adulto. Feio. Desesperado. Pai, eu estou quebrado. A empresa está falindo. Eu tenho dívida de R$300 mil. Iam tomar minha casa.
A Patrícia disse que a única saída era pegar a casa do senhor, vender, pagar a dívida. Ali estava, a verdade nua e crua. 300 mil de dívida. Desespero financeiro. Mas nem isso justificava. Então você roubou seu pai para salvar sua pele? Não, pai. A gente ia cuidar do senhor. A gente ia nada, Rodrigo. Cortei. Vocês iam me jogar num asilo e ficar com tudo. Não tenta dourar a pílula. Ele cobriu o rosto com as mãos. Pai, me perdoa, eu fui fraco. Fraco? Fraco é cair. Você pulou. Escolheu. Levantei e abri a porta. Pode ir embora. Pai, a gente pode resolver isso. Pode. Com advogado. Com juiz. Da forma certa. Sai da minha casa. Mas é minha casa agora. Ele disse, recuperando um pouco da arrogância. É? Então me despeja. Chama a polícia. Vamos ver quem tem razão. Rodrigo percebeu que tinha pisado feio. Saiu. Bateu a porta. Fiquei sozinho novamente. Mas dessa vez a solidão tinha gosto de vitória. Ele tinha confessado, tinha admitido o esquema. E eu tinha gravado tudo de novo. O celular no bolso tinha capturado cada palavra. Liguei para Meireles. Otávio, tenho mais uma gravação. Confissão completa. Dessa vez ele me deixa entrar com tudo. Entre com tudo, Sebastião. Crime, confesso. Dolo provado. Esse moleque vai aprender do jeito difícil. Naquela noite dormi melhor. Não porque estava feliz, mas porque estava em paz com minhas escolhas. Tinha dado chance. Ofereci diálogo, mas não dá para negociar com ladrão. No dia seguinte, terça-feira, Meireles protocolou a ação. Anulação de escritura por vício de consentimento. Pedido de danos morais. Restituição integral do imóvel. E representação criminal no Ministério Público. Quando o oficial de justiça bateu na porta do Rodrigo para entregar a citação, ele entrou em pânico. Ligou 20 vezes. Não atendi. Mandou mensagem. Não respondi. Foi até minha casa. Não abri. Deixei ele saber o gosto do desespero. Uma semana depois, a audiência de conciliação. Ambiente formal. Frio. Eu de um lado com Meireles. Rodrigo e Patrícia do outro com advogado caro. A juíza, mulher séria de uns 50 anos, ouviu os dois lados. Quando Meireles tocou a primeira gravação, vi Patrícia empalidecer. Quando tocou a segunda, com a confissão, Rodrigo baixou a cabeça. O advogado deles tentou argumentar. Má interpretação. Erro de comunicação. Intenção boa. A juíza cortou. Aqui tem dolo. Tem estelionato. Tem abuso de idoso. Isso não é conciliável. Isso é criminal. Ela determinou a anulação imediata da escritura. Deu 10 dias para eles devolverem a posse. E encaminhou cópia ao Ministério Público para a investigação criminal. Rodrigo e Patrícia saíram cabisbaixos. Eu saí de cabeça erguida, mas o coração pesado. Porque justiça não apaga dor, não reconstrói confiança, não devolve filho perdido. 15 dias depois, a casa voltou para o meu nome. Meireles me entregou a escritura nova. Parabéns, Sebastião. Você venceu. Venci o quê, Otávio? Recuperei minha casa, mas perdi meu filho. Isso não é vitória, é sobrevivência. Ele colocou a mão no meu ombro. Você fez o certo. Ensinou uma lição. Talvez um dia ele entenda. Talvez. Voltei para casa, sozinho. A casa estava vazia. Não de móveis, de alma. Sentei na varanda. O mesmo lugar onde tudo começou. Olhei para a rua. Vizinhos passavam. Vida seguia. Mas a minha estava suspensa. Nem feliz, nem triste. Apenas existindo. O celular tocou. Era a Camila. Pai, o que aconteceu? O Rodrigo me ligou chorando. Disse que o senhor processou ele. Processei minha filha. Ele roubou a casa. Roubou? Pai, o que está acontecendo? Contei tudo. Do começo ao fim. Camila ficou em silêncio por longos segundos. Meu Deus, pai. Eu não sabia. Ele me disse que era para ajudar o senhor. Disse que estava organizando as coisas. Mentira, minha filha. Era para roubar mesmo. Pai, eu vou aí. Final de semana eu vou. A gente precisa conversar. Não precisa, Camila. Está tudo resolvido. Não está. O senhor está sozinho. Passou por isso tudo sozinho. Isso não está certo. Quando ela chegou no sábado, trouxe os 2 filhos. A casa encheu de vida de novo.
As crianças corriam no quintal. Camila preparou o almoço. Conversamos. Chorei pela primeira vez desde que tudo começou. Ela me abraçou. O abraço que eu precisava. Pai, o Senhor fez o certo. Eu teria feito o mesmo. Destruir a família? Questionei. Proteger sua dignidade. Ela corrigiu. Família que rouba não é família. É quadrilha. Rodrigo fez a escolha dele. Agora tem que arcar. Ela passou o final de semana. Quando foi embora, prometeu voltar mais vezes. E prometeu que os netos viriam nas férias. Fiquei sozinho novamente. Mas menos sozinho que antes. Porque tinha Camila. Tinha respeito próprio. As semanas passaram. Rodrigo não deu mais notícia. Soube por terceiros que venderam o apartamento para pagar parte das dívidas. Que se separaram. Que Patrícia sumiu. Que ele voltou a morar com a mãe dela. A Júlia eu não via mais. Aquilo doía. Criança paga por erro de adulto. Mas não podia fazer nada. Só esperar. Um dia, 2 meses depois, a campainha tocou. Era Rodrigo. Sozinho. Magro. Barbudo. Abri a porta sem dizer nada. Ele ficou parado, sem coragem de entrar. Pai, eu posso falar com o senhor? Pode. Ele entrou devagar. Olhou ao redor como se visse a casa pela primeira vez. Sentou no sofá, mãos entre as pernas. Eu vim pedir perdão. Silêncio. Eu sei que não tenho direito. Sei que o que eu fiz foi imperdoável. Mas eu preciso que o senhor saiba que eu me arrependo todo dia. Arrependimento não devolve confiança, Rodrigo. Eu sei. Mas é tudo que eu tenho para oferecer. Olhei para ele. Realmente olhei. Vi um homem quebrado, destruído. Não senti pena. Mas também não senti raiva. Senti vazio. Por que você fez isso? Porque eu sou fraco, pai. Porque acreditei na Patrícia quando ela disse que era a única saída. Porque priorizei minha vida em vez da sua. E agora? Perguntei. Agora eu estou pagando. Perdi a casa. Perdi a esposa. Perdi minha filha, que está morando com a mãe dela longe. Perdi meu pai. Perdi tudo. E mereceu. Eu sei. Ele começou a chorar. Pai, eu não estou pedindo para voltar a ser como antes. Sei que nunca vai ser. Mas estou pedindo uma chance de tentar consertar. Consertar como? Provando todo dia que mudei. Trabalhando. Pagando minhas dívidas. Sendo honesto. Sendo o homem que o Senhor ensinou que eu deveria ser. Levantei. Rodrigo, você destruiu o que a gente tinha. Isso não se reconstrói do dia para a noite. Vai levar anos. Se é que consegue. Eu sei. Mas eu vou tentar. Todos os dias. Até o Senhor acreditar de novo. Abri a porta. Pode ir. Ele levantou, limpou as lágrimas. Quando estava saindo, falei. Rodrigo. Ele se virou. Tem um vazamento na pia da cozinha que eu não consigo arrumar. Se você quiser, pode vir sábado dar uma olhada. Vi esperança nos olhos dele. Eu venho, pai. Pode deixar. Fechei a porta. Encostei nela. Suspirei fundo. Não era perdão. Era possibilidade. Pequena. Frágil. Mas era algo. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Rodrigo vinha todo sábado. Consertava coisas. Cortava grama. Conversávamos pouco. Mas estava presente. Sem cobranças. Sem desculpas. Apenas presente. A Júlia voltou a me visitar. Rodrigo conseguiu acordo com a ex para ter a menina quinzenalmente. E trazia ela aqui. Ver a neta foi bálsamo para a alma. Comecei a frequentar o clube dos aposentados da Volks. Encontrei velhos amigos. Joguei dominó. Contei histórias. Vivi. Um dia, num sábado qualquer, depois de consertar o portão, Rodrigo sentou do meu lado na varanda. Pai? Sim? O senhor ainda me considera seu filho? Olhei para ele. Filho você sempre vai ser, Rodrigo. A questão é que tipo de filho. Eu quero ser o filho que o senhor merece. Então seja. Não para mim. Para você mesmo. Ele assentiu. Ficamos em silêncio. Um silêncio menos pesado. Quase confortável. Meses viraram ano. Rodrigo quitou as dívidas. Arrumou emprego novo. Começou terapia. Aos poucos, nossa relação foi se remontando. Não igual antes. Nunca seria. Mas algo novo. Algo baseado não em confiança cega, mas em respeito conquistado. 2 anos depois daquele domingo fatídico, Rodrigo me levou para jantar. Restaurante simples, comida boa. Conversamos sobre tudo.
sobre vida, sobre erros, sobre recomeços. No final, ele me entregou um envelope. Pai, isso é para o Senhor. Abri. Era uma escritura. Devolução da parte da herança que ele teria direito. Estava abrindo mão, em favor da Camila e dos netos. Rodrigo, não precisa disso. Preciso, pai. Eu não mereço. Não ainda. Quando eu merecer, se um dia merecer, a gente vê. Mas agora, isso é o certo. Guardei o envelope. Não disse nada. Mas ele entendeu. No meu silêncio havia aceitação. Hoje, 4 anos depois, continuo na minha casa. Rodrigo vem toda semana. A Júlia me visita, Camila está mais presente. A vida não voltou a ser o que era, mas é uma vida. Com dignidade, com respeito, com limites. Aprendi que amor de pai não é cegueira. É firmeza. É dizer não quando precisa. É proteger, inclusive de si mesmo. Sentado aqui na varanda, vendo o pôr do sol tingir o céu de laranja, penso em tudo. Na traição, na luta, na vitória, no perdão. E percebo que não lutei só pela casa. Lutei por mim. Pela Marisa que não está mais aqui, mas estaria orgulhosa. Pelos netos que precisam de um avô que mostra que dignidade não tem idade. Rodrigo chegou agora. Trouxe pão. Trouxe café. Dessa vez, quando ele coloca uma pasta na mesa, eu olho firme. Papéis. Ele sorri. Tristeza nos olhos. É o boletim da Júlia, pai. Ela pediu para o senhor assinar. Ela quer sua bênção. Pego o boletim. Leio cada linha. Assino embaixo. Sebastião Ribeiro. A mesma letra. Firme. Segura. Mas agora, consciente. Porque aprendi que a caneta é poder. E poder se usa com sabedoria. Rodrigo guarda o boletim. Obrigado, pai. De nada, meu filho. Tomamos café em silêncio. Um silêncio que já não precisa de palavras. Porque algumas coisas foram quebradas. Mas outras foram construídas. E talvez isso seja o suficiente. A vida ensinou que família não é só sangue. É escolha. Todos os dias. Escolha de respeitar, de honrar, de ser digno. E quando essas escolhas falham, a gente não desiste. A gente reconstrói, tijolo por tijolo, palavra por palavra, ação por ação. Olho para meu filho. Ele envelheceu nesses anos. Rugas novas, cabelos brancos surgindo. Eu também envelheci. Mais devagar, mas envelheci. Um dia eu vou partir. E quando esse dia chegar, quero que ele se lembre não do pai que foi roubado, mas do pai que lutou, que não abaixou a cabeça, que ensinou que dignidade não se negocia, mesmo quando dói. Especialmente quando dói. Rodrigo se despede. Abraça. Abraço que demorei anos para conseguir retribuir. Mas agora consigo. Não é o abraço de antes. É melhor. É consciente. Fecho o portão. Volto para dentro. A casa silenciosa me recebe. Mas não é silêncio de solidão. É silêncio de paz. Ligo o rádio. Toco uma música antiga. Belchior. Como nossos pais. Sorrio com a ironia. Não somos iguais aos nossos pais, nem melhores nem piores, apenas diferentes, com nossos erros, nossas lutas, nossas vitórias. Preparo meu jantar. Arroz, feijão, um ovo frito. Simples. Suficiente. Sento à mesa. A cadeira da Marisa ainda vazia, mas converso com ela mesmo assim. Conta para ela sobre o dia, sobre o Rodrigo, sobre como está sendo difícil, mas está sendo. Ela não responde. Mas eu sinto que ela ouve. E que está orgulhosa. Lavo a louça. Vejo televisão, jornal, novela, bobagem. Mas é minha bobagem. Minha rotina. Minha vida. Construída no meu ritmo. Nas minhas regras. E isso não tem preço. Deito na cama. O colchão range. As costas doem. A idade cobra. Mas estou vivo, presente, digno. Fecho os olhos. Amanhã recomeça. Com suas dores e suas alegrias. E eu vou estar aqui, de pé, firme. Sebastião Ribeiro. Os anos passam diferente agora. Não mais lentos, esperando apenas o fim, mas com propósito. Descobri que a aposentadoria não precisa ser sinônimo de espera. Comecei a frequentar o grupo de artesanato da igreja. Sim, eu, Sebastião Ribeiro, metalúrgico de mãos calejadas, fazendo artesanato. Descobri que gosto de trabalhar com madeira. Pequenas esculturas. Brinquedos para netos. A coordenadora do grupo, Dona Neuza, ficou surpresa.
Seu Sebastião, o senhor tem mão boa para isso. Devia vender. Vender? Imagina. Faço porque gosto. Porque preenche o tempo. Porque quando estou lixando a madeira sentindo a textura mudar sob meus dedos, não penso em traição. Não penso em mágoa. Só penso em criar. E isso é libertador. Conheci gente nova. Seu Valdemar, viúvo como eu. Joga xadrez. Me ensinou. Perco sempre. Mas a companhia vale. Dona Edith também viúva. Faz brigadeiro para vender. Traz sempre alguns para mim. Insiste que estou magro. Não estou. Mas aceito os brigadeiros. A vida vai se reorganizando. Não melhor ou pior que antes. Diferente. E diferente também pode ser bom. Rodrigo progrediu. Não só em reparar nossa relação. Progrediu em vida. Arrumou emprego melhor. Está pagando as últimas dívidas. Conseguiu acordo com a Patrícia para dividir a guarda da Júlia. A menina passa metade da semana com ele agora. E aos fins de semana alternados está aqui. Essas são as semanas que tenho mais gosto pela vida. Júlia, aos 11 anos agora, é esperta. Curiosa. Me pergunta sobre a avó que nunca conheceu. Sobre como era a vida antes. Sobre a fábrica. Conto histórias. Edito as partes ruins. Enfatizo as boas. Ela merece conhecer o avô trabalhador, não apenas o avô traído. Camila continua presente. Vem uma vez por mês com a família. Os meninos cresceram. Adolescentes agora. Um dia Camila me chama para conversar. Sério. Pai, eu quero que o senhor seja sincero comigo. Pode perguntar, minha filha. O senhor perdoou o Rodrigo? Olho para ela. Pesa a pergunta. Perdoar é palavra grande. Implica esquecer. E eu não esqueci. Não esqueci a traição. A mentira. O olhar dele quando assinou como testemunha da fraude. Não esqueci. Mas aceitei. Aceitei que errou. Que está tentando consertar. Isso é perdão? Camila sorri. Triste. É o mais próximo que a gente consegue, pai. É o possível. E o possível já é muito. Ela me abraça. Sinto o peso da responsabilidade. Fui exemplo para ela também. Mostrei que dá para ser firme sem ser cruel. Que dá para lutar pelo certo sem destruir de vez. Que justiça e amor podem coexistir, mesmo sendo difícil. O Ministério Público arquivou a investigação criminal. Meireles me ligou na época. Sebastião, eles aceitaram a retratação. Rodrigo devolveu tudo, você não quis prosseguir. Arquivaram. Eu não quis prosseguir porque não quis ver meu filho preso. Por mais que doeu, ainda é meu filho. Ainda carrego fotos dele bebê na carteira. Ainda lembro do primeiro dia de escola. Da primeira vez que me chamou de pai. Isso não apaga o erro. Mas contextualiza. Faz lembrar que antes de ser golpista, ele foi meu menino. E talvez ainda possa voltar a ser apenas isso. Meu filho. Com falhas. Com arrependimentos. Mas meu filho. Hoje é sábado. Dia de Rodrigo vir. Acordo cedo. Preparo café reforçado. Comprei pão francês fresquinho, manteiga, requeijão. A campainha toca pontualmente às 9. Abro. Rodrigo está com a Júlia. Oi, pai. Oi, vovô. Bom dia. Entrem. Tomamos café juntos. Conversamos sobre amenidades, futebol, escola da Júlia. Tempo. Normal. Trivial. Mas valioso. Porque é nosso. Depois do café, Rodrigo olha ao redor. Pai, a cerca dos fundos está precisando pintura. O senhor quer que eu faça? Se você tiver tempo, aceito a ajuda. Ele vai ao quintal. Júlia fica comigo vendo desenho. Sento ao lado dela. A menina encosta a cabeça no meu ombro. Vovô? Sim, minha princesa. O senhor é feliz? A pergunta me pega desprevenido. Sou, minha filha. Por quê? Porque às vezes eu vejo o vovô triste, olhando para o nada. Ah, isso não é tristeza, Júlia. É saudade. Saudade da vovó. Mas saudade não é infelicidade. É amor que permanece. Ela pensa, processa. Eu queria ter conhecido a vovó. Ela também queria ter conhecido você. Mas ela está aqui, sabe? Em mim, no seu pai, em você. No jeito que você sorri. É igualzinho ao dela. Júlia sorri. Aquele sorriso. E é verdade. É igualzinho ao da Marisa. Genética, legado, continuidade. Rodrigo volta sujo de tinta. Pronto, pai. A cerca está novinha. Vou ver. Levanto.
Júlia vem junto. A cerca realmente está bonita. Bom trabalho, Rodrigo. Obrigado, pai. Vou lavar as mãos. Ele entra. Júlia e eu ficamos no quintal. Vovô, posso plantar flores ali? Aponta para canteiro abandonado. Pode, minha filha. Escolhe as que você quiser. Vamos comprar as mudas semana que vem. Ela bate palmas. Animada. Criança. O almoço é simples. Macarrão com molho. Rodrigo elogia. Está gostoso, pai. Sua mãe que ensinou. Ele para. Olha para o prato. Eu lembro, pai. Ela fazia esse molho todo domingo. Silêncio. Mas não incômodo. Memória compartilhada. Ponte. Júlia quebra o silêncio. Vovô, conta da vez que o senhor levou o papai para pescar. Ah, aquela vez. Olho para Rodrigo. Ele também quer ouvir. Conto. A história de quando Rodrigo tinha 8 anos. Fomos para a represa. Ele caiu na água. Eu pulei atrás. Salvei. Rimos. Ficamos doentes. A Marisa brava. Mas valeu. Rodrigo ri. Memória boa. Talvez a única coisa que a traição não tocou. As memórias boas ainda são nossas. Limpas. Puras. Depois do almoço eles vão embora. Rodrigo me abraça. Demorado. Obrigado, pai. Pelo quê? Por tudo. Fecho o portão. Volto para dentro. A casa está silenciosa novamente. Mas é silêncio cheio. Cheio de risadas que ainda ecoam. De cheiro de café. De tinta fresca na cerca. De vida. Sento na poltrona. Pego o controle remoto. Mas não ligo a TV. Fico apenas sentado. Pensando. Em como a vida dá voltas. Em como dói. Em como cura. Em como continua. Sempre continua. Meu celular vibra. Mensagem de Rodrigo. Pai, obrigado por hoje. A Júlia amou. Eu também. Até semana que vem. Respondo. Até semana que vem, meu filho. Mando. Bloqueio a tela. Sorrio. Pequeno. Mais verdadeiro. A noite cai. Preparo algo leve para jantar, como sozinho. Mas, diferente de anos atrás, a solidão não pesa. É companhia. É paz. Lavo a louça. Vejo o jornal. Deito cedo. Na cama, antes de dormir, penso. Pensei que recuperar a casa seria o fim da história. Mas foi apenas o começo. O começo da reconstrução. De mim, do Rodrigo, de nós. E percebo que talvez esse fosse o plano o tempo todo. Não apenas salvar o patrimônio, mas salvar a nós mesmos. Fecho os olhos. Durmo. E pela primeira vez em muito tempo, sonho. Sonho com a Marisa. Ela está sorrindo, falando algo que não consigo ouvir. Mas entendo. Entendo que ela está orgulhosa, que está em paz, que posso seguir. Acordo no meio da noite, suado, coração acelerado. Mas não é pesadelo, é emoção. Levanto, bebo água, volto para a cama. O resto da noite é tranquilo. Os dias se seguem, iguais, diferentes. Segunda-feira vou ao mercado, terça ao médico, quarta ao grupo de artesanato, quinta jogo xadrez com seu Valdemar, sexta descanso, sábado é dia de Rodrigo, domingo de missa. Rotina, mas rotina escolhida, não imposta. E isso faz toda a diferença. Num desses dias recebo ligação. Número desconhecido. Alô, seu Sebastião? Sou eu. Aqui é da Associação dos Metalúrgicos Aposentados. Queremos convidar o senhor para dar palestra sobre direitos na terceira idade. Palestra? Eu? Sim, senhor. Soubemos da sua história. De como o senhor se defendeu de fraude familiar. Muitos aposentados passam por isso. Sua experiência pode ajudar. Hesito. Nunca fui de falar em público, mas penso. Penso em quantos Sebastiões existem por aí, sendo enganados, perdendo patrimônio, perdendo dignidade. Aceito. A palestra é marcada para mês seguinte. Fico nervoso. Preparo o que vou falar. Meirelles me ajuda. Dá dicas. Rodrigo também ajuda. Faz os slides no computador. É estranho. Ele me ajudando a contar a história onde ele é o vilão. Mas é também redentor, para ambos. Pai, o senhor está fazendo uma coisa importante. Estou apenas contando minha história, Rodrigo. É mais que isso. É mostrando que idoso não é frágil. É forte. É capaz. O dia da palestra chega. Auditório cheio. Mais de 200 pessoas. Fico nervoso. Mãos suando.
Mas começo. Conto tudo, do início ao fim. A traição, a gravação, a luta jurídica, a reconstrução familiar. Quando termino, silêncio. Acho que falhei. Mas então aplausos. De pé, calorosos. Gente chorando. Gente agradecendo. Uma senhora se aproxima. Seu Sebastião, obrigada. Meu filho está tentando fazer o mesmo comigo. Agora eu sei que posso me defender. Ela chora. Abraço ela. Senhora, pode. E deve. Sua dignidade não tem preço. Outras pessoas vêm. Contam histórias semelhantes. Agradecem. Pedem conselhos. Passo horas conversando. Quando saio, estou exausto, mas realizado. Rodrigo me espera no carro. E aí, pai, como foi? Foi importante, meu filho. Muito importante. Voltamos em silêncio. Mas é silêncio confortável. De missão cumprida. Quando chegamos em casa, ele desliga o carro. Mas não sai, fica parado. Olhando para frente. Pai? Sim? O senhor me odeia? A pergunta é direta. Dolorida. Olho para ele. Nunca te odiei, Rodrigo. Fiquei decepcionado. Traído. Magoado. Mas ódio? Não. Ódio destrói quem sente. Eu já tinha destruição demais. Ele limpa a lágrima que escapa. Eu não mereço o Senhor, pai. Ninguém merece ninguém, Rodrigo. A gente escolhe estar junto. Todos os dias. Mesmo quando difícil. Especialmente quando difícil. Ele me abraça ali mesmo. No carro. Abraço desajeitado por causa do câmbio entre nós. Mas verdadeiro. Quando nos separamos, seus olhos vermelhos encontram os meus. Eu vou passar o resto da vida consertando isso, pai. Não precisa consertar, Rodrigo. Já está consertado. Agora é construir novo. Ele assente. Sai do carro, vem comigo até a porta. Despede. Vejo o carro partir. Entro. A casa me recebe. Sempre me recebe. Fiel. Constante. Diferente de pessoas, mas vazia sem elas. A ironia não me escapa. Semanas depois, sou convidado para mais palestras. Viro referência. O aposentado que se defendeu. Aceito alguns convites. Recuso outros. Preciso de tempo para mim também. Para minha rotina. Meu artesanato. Meu xadrez. Minha vida. Numa dessas palestras, conheço o Dr. Henrique. Advogado jovem. Especializado em direito do idoso. Seu Sebastião. Seu caso deveria ser estudado em faculdade. É didático. Mostra tudo o que pode dar errado. E como se defender. Faz um artigo. Publico em revista jurídica. Meu nome aparece. Sebastião Ribeiro. Caso paradigmático. Sou famoso? Não. Mas sou exemplo. E isso tem valor. Rodrigo fica orgulhoso. Mostra para todo mundo. Meu pai. Que lutou. Que venceu. Que ensinou. A hipocrisia poderia me irritar. Afinal, ele foi o causador. Mas não irrita. Porque percebo. Ele precisa disso. Precisa do orgulho. Para compensar a culpa. E eu deixo. Porque amor de pai é isso. É deixar o filho encontrar redenção. Mesmo quando machucou. Júlia está maior. Adolescente agora, 13 anos. Conversa sobre escola. Amigos. Sonhos. Quer ser veterinária. Gosta de animais. Pergunto. Júlia, você lembra daquele tempo que não vinha aqui? Ela fica séria. Lembro, vovô. Papai e mamãe brigaram. E eu fiquei sem ver o senhor. Foi triste. Foi. Mas passou. Agora você está aqui. Sempre vai estar? Enquanto Deus me der vida, vou estar. Ela abraça. Forte. E nesse abraço tem perdão. Dela para a situação. Meu para ela por ter sido privado da presença dela. Dela para mim por não ter entendido na época. É abraço que cura. Os anos continuam passando. Sebastião envelhece. Cada ano pesa mais. Joelhos doem. Costas reclamam. Vista cansa. Mas cabeça está firme. Lúcida. Presente. Rodrigo sugere. Pai, e se o senhor viesse morar comigo? Tenho quarto sobrando. Estaria mais seguro. Agradeço. Mas não, meu filho. Aqui é meu lugar. Aqui tem minha história. Enquanto eu conseguir, fico. Ele não insiste. Aprendeu. Respeita. Camila também pergunta. Pai, pelo menos deixa a gente colocar câmeras. Para segurança. Aceito. Câmeras são instaladas. Não para me vigiar. Para me proteger. Um dia, caio no banheiro. Nada grave. Mas preocupante. Rodrigo vê pela câmera.
Liga desesperado. Pai, o senhor está bem? O que aconteceu? Escorreguei. Estou bem, já levantei. Ele chega em 15 minutos. Ofegante. Pai, o senhor me assustou. Foi só um escorregão, Rodrigo. Ele me examina. Verifica. Se certifica. Só então relaxa. Pai, isso pode ser perigoso. A gente precisa pensar em alternativas. Não vou sair da minha casa, Rodrigo. Não estou falando de sair. Estou falando de ajuda. Uma enfermeira. Alguém que fique durante o dia. À noite o senhor fica sozinho. Mas durante o dia, alguém ajuda. Reflito. Não gosto da ideia, mas entendo a lógica. Vamos pensar. Ele não pressiona. Esperamos. Passam semanas. Caio de novo. Dessa vez é mais sério. Fratura na costela. Hospital. Internação. Rodrigo e Camila revezam no hospital. Não me deixam só. Júlia visita todo dia depois da escola. A família reunida. Irônico. Precisei quebrar costela para isso. No hospital, tempo para pensar. Sobre mortalidade. Sobre legado. Sobre o que fica. Chamo o Rodrigo. Preciso conversar sério. Ele se aproxima. Preocupado. Pai, o que foi? Quero revisar meu testamento. Atualizar. Pai, não precisa pensar nisso agora. Preciso, Rodrigo. Ninguém é eterno. Quero deixar tudo organizado. Ele assente. Triste. Mas entende. Meireles vem ao hospital, traz os papéis. Revisamos. Deixo a casa dividida entre Rodrigo e Camila. Meio a meio. As economias também. Mas com cláusula. Se Rodrigo vender a parte dele nos primeiros 5 anos, o dinheiro vai para a Júlia. Cláusula de proteção. Para garantir que não vai vender por impulso. Por dívida. Meireles acha inteligente. Sebastião. Sempre cauteloso. Sempre. A vida ensinou. Saio do hospital. Volto para casa. Mas não é a mesma volta. Agora tem enfermeira. Dona Conceição. Simpática. Eficiente. Fica das 8 às 5. Ajuda com remédios, comida, limpeza, companhia. Estranho no começo. Ter alguém na minha rotina. Mas me acostumo. Ela é respeitosa. Não invade. Apenas ajuda. E conversa bem. Tem histórias. Família. Vida. Humanidade. As semanas viram meses. Recupero. A costela sara. O corpo volta ao normal. Ou ao novo normal. Que é mais frágil. Mais cuidadoso. Mas ainda funcional. Rodrigo comemora. Pai está bem. Camila aliviada. Júlia feliz. E eu grato. Por estar vivo. Por estar aqui. Num sábado, Rodrigo chega diferente. Nervoso. Ansioso. Pai, tenho uma notícia. Pode ser boa ou ruim. Depende. Conta. Vou me casar. Silêncio. Casar? De novo? Sim. Conheci alguém. Chama Ana. É professora. Divorciada. Tem um filho. É boa pessoa, pai. Muito diferente da Patrícia. Quando? Não sei ainda. Mas queria que o senhor soubesse. E que conhecesse ela. Antes. Claro, Rodrigo. Traz ela aqui. Ele sorri. Aliviado. Achei que o senhor fosse ficar bravo. Por que ficaria? Você tem direito de ser feliz. Mas dessa vez escolhe bem. Eu escolhi, pai. Aprendi a escolher. Ela vem no domingo seguinte. Ana. Morena. Simpática. Simples. Traz bolo caseiro. Seu Sebastião, prazer. Rodrigo fala muito do senhor. Prazer, Ana. Senta. Vamos conversar. Conversamos. Ela conta sobre si. Professora de português, filho de 8 anos. Divorciada há 3 anos. Ex-marido presente na vida do menino. Sem rancor. Amadurecida. Olho para Rodrigo. Ele olha para ela diferente. Não é paixão louca. É carinho, respeito, parceria. É melhor. Ana, posso te fazer uma pergunta direta? Pode, seu Sebastião. Você sabe da história do Rodrigo? Do que ele fez comigo? Ela olha para Rodrigo. Depois para mim. Sei sim. Ele me contou tudo. Não escondeu. Disse que foi o pior erro da vida dele. E que está tentando consertar desde então. Isso não te assusta? Assusta. Mas todo mundo tem passado. Eu também tenho. A questão é quem a pessoa é hoje. E hoje, Rodrigo é homem bom. Presente. Honesto. Olho para meu filho. Ele está vermelho. Envergonhado. Mas também orgulhoso. Bem-vinda à família, Ana. Ela sorri. Aliviada. Rodrigo respira. Almoçamos juntos. Júlia adora Ana. Chamam ela de tia.
Conversa sobre escola, sobre livros. Ana promete emprestar livros para ela. É dia bom. Família, de novo. Ou novo tipo de família. Remendada. Mais família. Quando vão embora, fico pensando. Na vida. Nos recomeços. Em como nada é definitivo. Nem traição, nem perdão, nem amor. Tudo flui. Muda. Se transforma. E a gente precisa fluir junto. Ou fica preso no passado. Amargo. Sozinho. O casamento acontece 6 meses depois. Cerimônia simples. Cartório. Almoço num restaurante. Família e amigos próximos. Rodrigo me pede para ser padrinho. Pai, sei que não mereço, mas seria honra. Aceito. No dia, visto o meu melhor terno. Camila me ajuda com gravata. Pai, o senhor está elegante. Estou velho, minha filha. Velho e elegante. Ela ri. Na cerimônia, Rodrigo e Ana trocam alianças. Juram amor, respeito, parceria. Olho para eles. Torço para que dê certo. Para que ele tenha aprendido. Para que seja feliz. No almoço, Rodrigo faz brinde. Agradeço a todos. Especialmente meu pai, que me ensinou, mesmo quando doeu, o que é dignidade. O salão aplaude. Olho para ele. Aceno. É tudo que preciso fazer. Aceno. Porque palavras não são necessárias. Entendimento é. A vida segue. Rodrigo e Ana se mudam juntos. Júlia ganha irmãozinho. Não de sangue, mas de convivência. Felipe, o filho de Ana. Crianças se adaptam. Viram família. Visito a nova casa. É acolhedora, cheia de vida, cheia de risadas. Diferente da casa de antes, que era showroom. Essa é lar. Ana me recebe sempre bem. Faz café, conversa. Rodrigo está mais leve, mais feliz. Trabalha bem, paga contas, vive. É o que sempre quis para ele. Um dia, Ana me chama para conversar. Sozinhos. Seu Sebastião, posso te chamar de pai? A pergunta me pega desprevenido. Pode, minha filha, se você quiser. Quero, porque o Senhor me acolheu, sem me julgar, sem me comparar. E isso significa muito. Abraço ela, e nesse abraço tem aceitação. Da vida, das pessoas, das segundas chances. Os anos continuam. Sebastião agora tem 75. Mais lento, mais cansado, mais presente, lúcido, participativo. Júlia está na faculdade, veterinária, como sonhou. Felipe na escola, indo bem. Rodrigo trabalhando. Ana também. Família funcionando. Camila visitando. Netos crescendo. Vida acontecendo. Um dia dor no peito. Forte. Dona Conceição percebe. Chama a ambulância, hospital, infarto, leve. Mais assustador. Família toda no hospital. Rodrigo desesperado. Camila chorando. Ana e Júlia rezando. Felipe sem entender. Sobrevivo. Médicos dizem. Foi leve. Mas é aviso. Precisa cuidar. Remédios. Repouso. Cuidado. Volto para casa. Mas diferente. Mais frágil. Mais consciente da mortalidade. Rodrigo sugere de novo. Pai, vem morar comigo. Assim fico de olho. Dessa vez considero. Não porque quero, mas porque é prudente. Mas não decido ainda. Quero mais tempo na minha casa. Na minha história. Acordo de manhã. Olho ao redor. Cada canto conhece. Cada móvel tem memória. Como deixar? Mas também sei. Não posso ser teimoso. Não posso arriscar. Saúde é prioridade. Chamo reunião de família. Rodrigo, Camila, Ana. Júlia também. Preciso conversar com vocês. Todos sentam, preocupados. Estou pensando em me mudar. Para a casa do Rodrigo. É mais seguro. Mais prático. Camila protesta. Pai, pode vir para minha casa também. Sei, minha filha. Mas Rodrigo está aqui perto. Você está em Santos, é logística. Ela entende. Triste, mas entende. E a casa, pai? Pergunta Rodrigo. Vou alugar. Renda extra. E fica preservada. Para vocês. Futuramente. Rodrigo balança a cabeça. Pai, a casa é do Senhor. Faça o que achar melhor. Alugarei. Mas com cláusula. Posso voltar quando quiser. Se melhorar. Se sentir capaz. É minha válvula de escape. Todos concordam. A mudança acontece mês depois. Dona Conceição me ajuda. Separo o que levo. Roupas, fotos, documentos. Poucos móveis. A poltrona, a cama. Objetos da Marisa. O essencial, o sentimental.
O resto fica. Para inquilino. No dia da mudança, olho a casa vazia. Não vazia de móveis, vazia de mim. Dói, como amputação, mas necessário. Fecho a porta. Tranco. Entrego chave para a imobiliária. Viro costas. Não olho para trás. Não posso. Senão, não vou. Na casa do Rodrigo tenho quarto próprio. Confortável. Claro. Com banheiro adaptado. Barras de apoio. Tudo pensado para a segurança. Ana caprichou. Deixou acolhedor. Seu Sebastião, aqui é sua casa. Fique à vontade. Agradeço. Mas leva tempo. Para se sentir em casa. É casa de outro. Com rotina de outro. Barulhos diferentes. Cheiros diferentes. Pessoas diferentes. Adaptação é difícil. Mas família ajuda. Rodrigo atencioso. Ana carinhosa. Júlia visita sempre. Felipe me trata como avô. Aos poucos acostumo. Crio rotina. Acordo. Café com família. Depois leio. Ou vejo TV. Almoço juntos. À tarde, artesanato na varanda. Janto cedo. Converso. Durmo. Simples. Mas funcional. Dona Conceição continua. Agora vem 3 vezes por semana. Ajuda com medicações, fisioterapia, conversas. Vizinhos novos, conhecem, cumprimentam. Seu Valdemar vem me visitar. Traz xadrez. Jogamos na varanda. Dona Edith manda brigadeiros. Através do Rodrigo. Vida continua, diferente. Mas continua. Meses depois, recebo proposta. Escrever livro. Sobre minha história. Editora pequena. Interessada em casos reais. Hesito. Livro é permanente. É expor. Mas também é legado. Converso com família. Rodrigo incentiva. Pai, sua história pode ajudar muita gente. Camila concorda. Ana também. Júlia animada. Vovô escritor. Aceito. Começa o processo. Entrevistas, gravações, memórias. Dói reviver. Mas também cura. É catarse. Colocar no papel. Organizar pensamentos. Entender jornada. O livro fica pronto 1 ano depois. Título simples. Minha casa, minha dignidade. Lançamento numa livraria. Família toda presente. Amigos. Conhecidos da fábrica. Das palestras. Rodrigo faz discurso. Emocionado. Esse livro conta a história do meu pai, mas também conta a minha história. De como errei, de como aprendi e de como é possível reconstruir, mesmo quando parece impossível. Aplauso. Ele chora. Eu também. É momento de fechamento. Círculo completo. O livro vende bem. Para a editora pequena. Comentários positivos. Gente agradecendo. Dizendo que ajudou. Dando coragem. É gratificante. Saber que dor virou ferramenta. Que história virou esperança. Rodrigo me abraça. Pai, estou orgulhoso do Senhor. Estou orgulhoso de você também, meu filho. Do homem que você se tornou. Não do que era. Do que é. Ele chora no meu ombro. Como criança. Mas não é mais. É homem. Que errou. Que aprendeu. Que cresceu. E isso basta. Os anos seguem. Sebastião agora tem 78. Mais devagar. Mais cansado. Andador às vezes. Quando pernas não obedecem. Mas mente firme. Coração também. Júlia se forma. Veterinária. Convite especial. Vovô precisa estar na formatura. Vou. De cadeira de rodas. Não por necessidade constante, mas por segurança. Evento longo. Rodrigo empurra. Quando chamam o nome da Júlia, aplaudo. Forte. Orgulhoso. Ela dedicou. A meus pais. Meus avós. Que nunca desistiram de mim. Olha para mim. A cena. Choro. Lágrimas de orgulho. De realização, de legado continuando. Felipe também está crescendo. Adolescente. Quer estudar engenharia. Converso com ele. Sobre vida. Sobre escolhas. Sobre dignidade. Ele ouve. Atento. Vovô Sebastião. Posso te perguntar uma coisa? Pode, meu filho. O senhor perdoou mesmo o meu padastro? Padastro? Ele ri. O Rodrigo. Pelo que ele fez. Olho para o menino. Depois para Rodrigo. Que está na sala. Longe. Mas família. Perdoei, Felipe. Porque perdão não é esquecer. É escolher não deixar o passado destruir o futuro. Ele pensa. Processa. É difícil isso. É. Muito. Mas vale a pena. Ele assente. Volta para brincar. Mas levou lição. Semente plantada. Ana se aproxima. Pai. Obrigada por ser exemplo para Felipe.
Não precisa agradecer, Ana, ele é meu neto. Tanto quanto Júlia. Ela abraça. Família remendada. Mais família. Um dia, dor de novo. Peito. Mais forte. Ambulância. Hospital. Dessa vez mais sério. Família reunida. Médico fala com Rodrigo e Camila. Fora do quarto. Mas sei. Ouço murmúrios. Grave. Instável. Tempo incerto. Estão preparando. Rodrigo entra. Olhos vermelhos. Pai, o senhor precisa melhorar, porque tem muita vida ainda pela frente. Sorrio. Fraco. Rodrigo. Meu filho. A gente não controla quanto tempo tem. Só controla o que faz com ele. E eu fiz o que precisava. Lutei. Venci. Perdoei. Amei. Não deixa, pai. Não fala assim. É falar verdade, não desistir. Ele segura minha mão. Aperta. Como tentando me segurar aqui. Camila entra. Também chorando. Pai, a gente precisa do senhor. Ainda preciso. Mas vai chegar hora que não, e está tudo bem. Vocês estão prontos. Ana entra. Júlia. Felipe. Todos. Ao redor da cama. Família. Olho para cada um. Gravo rostos. Sorrisos através de lágrimas. Isso é vida. Isso é legado. Rodrigo se aproxima mais. Pai, me desculpa. Por tudo. Já está desculpado, meu filho. Há muito tempo. Ele encosta a cabeça na minha mão. Chora. E eu mesmo fraco, acaricio o cabelo dele. Como fazia quando era criança. Quando tinha pesadelo. Quando precisava de pai. Continuo sendo pai. Até o último suspiro. Camila beija minha testa. Te amo, pai. O senhor é meu herói. Te amo, minha filha. Cuida do seu irmão. Ela promete. Júlia segura outra mão. Vovô, obrigada por tudo. Por cada história. Cada conselho. Cada carinho. Obrigado a você, minha princesa. Por dar sentido aos meus últimos anos. Felipe tímido acena. Tchau, vovô Sebastião. Tchau, meu menino. Estuda bastante. E nunca perca sua dignidade. Ele promete. Ana, nos pés da cama, reza baixinho. Agradeço silenciosamente. Por ela. Por ter trazido luz de volta para Rodrigo. Fecho olhos. Cansado. Mas em paz. Ouço vozes. Distantes. Família conversando. Médicos. Aparelhos apitando. Mas tudo fica longe. Nebuloso. Vejo Marisa. Finalmente. Sorrindo, estendendo mão. Sebastião. Demorou. Cheguei, minha amor. Tinha umas coisas para resolver. Resolveu? Resolvi. Ela sorri. Orgulhosa. Então vem. Vamos para casa. Pego mão dela. Quente. Acolhedora. Viro. Olho para trás. Família ao redor da cama. Chorando. Mas juntos. Unidos. Foi o que importou. Não o dinheiro. Não a casa. A união. Mesmo rachada. Remendada. Mas união. Sorrio. Último sorriso. E vou. Com Marisa. Para onde quer que seja. Mas juntos. Finalmente. De novo. O monitor apita. Contínuo. Enfermeiras entram. Médico constata. Família chora. Rodrigo desaba. Camila segura. Ana ampara. Júlia soluça. Felipe não entende ainda. Mas vai. Sebastião Ribeiro. 78 anos. Metalúrgico aposentado. Viúvo. Pai. Avô. Lutador. Faleceu. Mas não derrotado. Vitorioso. Porque lutou até o fim. Porque não abaixou cabeça. Porque ensinou. E o ensinamento fica. Velório simples. Como pediu. Sem luxo. Apenas verdade. Caixão simples. Flores. Família. Amigos. Muita gente. Da fábrica. Das palestras. Do livro. Vida que tocou vidas. Rodrigo faz homenagem. Voz embargada. Meu pai foi o maior homem que conheci. Não porque foi perfeito. Porque não foi. Mas porque quando errado, lutou pelo certo. Mesmo quando doeu. Mesmo quando o errado era eu. Ele me perdoou. Me ensinou, me salvou, não da justiça, de mim mesmo, e por isso serei eternamente grato. Aplauso discreto, respeitoso. Camila também fala. Papai sempre dizia, dignidade não se negocia. E ele provou. Até o último dia. Foi exemplo, foi luz, foi pai, e vai fazer falta. Mas vai continuar, em nós, em cada escolha certa que fizermos. Ana se aproxima do caixão. Seu Sebastião. Obrigada por me aceitar. Por mostrar que família não é só sangue. É escolha. É amor.
Júlia, chorando, coloca a carta dentro do caixão. Vovô, aqui está tudo o que aprendi com o senhor. Vou viver por nós dois agora. Enterro no cemitério municipal, ao lado da Marisa. Como planejou. Família ao redor. Caixão desce. Terra cobre. Despedidas finais. Dói, mas também alivia, porque união permanece. Lápide simples. Sebastião Ribeiro. Metalúrgico. Marido. Pai. Avô. Homem digno. É suficiente. É tudo. Dias depois, leitura de testamento. Escritório do Meireles. Família reunida. Otávio abre envelope. Lê. Casa dividida entre Rodrigo e Camila. Economias também. Livros para Júlia. Ferramentas para Felipe. Objetos pessoais conforme lista. Mas última cláusula surpreende. Aos meus filhos. Deixo não só bens materiais. Deixo história. Deixo exemplo. Deixo amor, mesmo quando machucou. Porque família é isso. É amar apesar de. É perdoar porque vale. É lutar pelo certo. Sempre. Usem essa herança com sabedoria. Protejam a dignidade de vocês. E ensinem aos seus filhos. Para que legado continue. Com amor. Papai. Rodrigo desaba. Chora. Abraça Camila. Que também chora. Ana ampara. Júlia limpa lágrimas. Felipe, agora entendendo, também se emociona. Meireles fecha envelope. Seu pai foi homem sábio. Honrou até o fim. Sim, foi. Rodrigo concorda. E cabe a mim honrar também. Sendo melhor. Todos os dias. Meses passam. Casa é alugada. Renda dividida. Rodrigo e Camila administram juntos. Sem briga. Sem ganância. Com respeito. Como Sebastião ensinou. Júlia abre clínica veterinária. Coloca nome. Clínica Sebastião Ribeiro. Homenagem. Rodrigo emoldura foto do pai. Coloca no escritório. Lembrete diário. De dignidade, de luta, de perdão. Ana continua sendo ponte, mantendo família unida. Felipe cresce. Vira jovem responsável, estudioso, digno. Como bisavô que mal conheceu, mas que influenciou através de história. Um dia Rodrigo recebe ligação. É da Associação de Metalúrgicos. Querem fazer homenagem póstuma a Sebastião. Pelo exemplo, pela luta, pelo legado. Aceitam. Cerimônia simples, mas emocionante. Placa. Nome dele. Salão da Associação. Sebastião Ribeiro. Exemplo de dignidade na terceira idade. Discursos. Homenagens, família presente. Rodrigo fala. Representando. Meu pai não queria glória. Queria justiça. E conseguiu. Mas mais que isso. Ensinou que idoso não é frágil, é forte, que família não é posse, é respeito, que dignidade é inegociável. E isso fica, como legado, para sempre. Aplauso de pé, demorado. Família chora, mas também sorri, orgulho. Sebastião não está mais aqui, fisicamente, mas está, em cada vida que tocou, em cada pessoa que ouviu história, em cada família que aprendeu a se defender, a se respeitar, a lutar. Livro continua vendendo. Anos depois, novas edições, histórias de leitores, dizendo como ajudou, como mudou vidas, como salvou patrimônios e dignidades. Júlia casa, tem filhos. Conta para eles sobre bisavô Sebastião, que lutou, que venceu, que ensinou. Crianças ouvem, fascinadas. Querem ser como ele. Felipe se forma. Engenheiro. Dedica diploma. A vovô Sebastião, que nem foi sangue, mas foi família. Rodrigo envelhece. Cabelos completamente brancos. Mas, diferente do pai, ele tem paz. Paz de quem errou, mas consertou. De quem machucou, mas curou. De quem perdeu, mas recuperou. Num sábado, décadas depois daquele primeiro domingo trágico, Rodrigo visita túmulo, sozinho. Senta ao lado, na grama, e conversa. Pai, sei que faz tempo, mas preciso dizer, obrigado, por não ter desistido de mim, por ter lutado, não só pela casa, mas por mim, contra mim mesmo. Hoje sei, que se o Senhor não tivesse feito o que fez, eu estaria perdido, seria ladrão, seria nada. Mas o Senhor me salvou, com amor duro, mas amor. E hoje sou homem melhor, marido melhor, pai melhor, por causa do Senhor. Descansa em paz, que sua luta não foi em vão. Levanta, limpa lágrimas, põe flores, frescas.
Amarelas. As preferidas do pai, vai embora. Mas mais leve, porque precisava dizer, precisava agradecer, mesmo que apenas para a pedra, para céu, para a memória. A vida continua, como sempre continua. Família Ribeiro cresce, se expande. Netos, bisnetos, histórias. Mas sempre, sempre tem uma constante. A história do vovô Sebastião, que não deixou roubarem sua dignidade, que lutou, que venceu, que ensinou, e nisso, nessa memória, nesse legado, Sebastião vive, para sempre, não em carne, mas em espírito, em exemplo, em história que passa, de geração em geração. Porque legado verdadeiro não é dinheiro, não é casa, é caráter, é ensinamento, é inspiração. E Sebastião Ribeiro deixou os três, em abundância, para sempre. Rodrigo está sentado na varanda da casa, sua casa, mas mobiliada com móveis do pai, a poltrona, a mesa, objetos que carregam história. Ana traz café, senta ao lado, em silêncio confortável. Júlia chega com os filhos, agitação, barulho, vida. Vovô Rodrigo conta a história do bisavô de novo. A criança pede. Rodrigo sorri, pega a criança no colo e começa. Era uma vez um homem chamado Sebastião, que tinha uma casa, que amava muito e que quase perdeu, mas não desistiu. Lutou e venceu. Não porque era forte fisicamente, mas porque era forte aqui. Aponta para o peito da criança, no coração, e aqui. Aponta para a cabeça, na mente, e aqui. Aponta para a boca, nas palavras, porque sabia que dignidade não se negocia. Criança ouve, absorve, vai passar para frente, como Rodrigo passou, como Júlia passa, como todos passam. A história de Sebastião Ribeiro não termina com morte, começa com legado, e legado não morre. Multiplica, inspira, transforma. Nesse momento, em algum lugar do Brasil, alguém está lendo o livro Minha Casa, Minha Dignidade, e está aprendendo, está se fortalecendo, está decidindo lutar. Sebastião não está mais aqui, mas a obra dele está, viva, pulsante, transformadora, e assim será, para sempre. Porque histórias não morrem, quando são verdadeiras, quando são importantes, quando são necessárias. Elas vivem, atravessam tempo, atravessam espaço, chegam onde precisam chegar, quando precisam chegar, como chegou até você, agora, nesse momento, lendo, ouvindo, aprendendo, que dignidade não tem idade, que luta não tem prazo de validade, que família é construção diária, que perdão é possível, mas respeito é obrigatório. Sebastião Ribeiro, 78 anos quando partiu, mas legado eterno, para a família, para amigos, para leitores, para você, que agora carrega pedaço dessa história, dessa luta, desse ensinamento. Use com sabedoria, proteja sua dignidade, defenda seus direitos, ame sua família, mas não às custas de você mesmo, porque como Sebastião ensinou, dignidade não se negocia, nunca, por ninguém, por nada. E se um dia você encontrar situação semelhante, lembre-se de Sebastião, do metalúrgico aposentado, que não abaixou cabeça, que não desistiu, que lutou e venceu. Não só por ele, mas por todos nós, que precisamos lembrar que idade não é fraqueza, é experiência, que cabelo branco não é incapacidade, é sabedoria, que rugas não são fim, são mapas de vida vivida, intensamente, dignamente. Rodrigo termina a história para a criança, que adormeceu no colo dele. Ele sorri, passa a mão no cabelo dela e sussurra: "Obrigado, pai, por tudo." A história continua, como continuará sempre, porque Sebastião Ribeiro não foi apenas homem, foi símbolo de resistência, de dignidade, de amor próprio. E símbolos não morrem, vivem, eternamente, nas histórias, nas memórias, nos corações, de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo, mesmo que apenas através de palavras, de páginas, de tela, porque impacto não mede por presença física, mede por transformação gerada. E Sebastião gerou, gera, gerará, transformação, em você, em mim, em todos, que escolhemos
Não ser vítimas, mas lutadores. Não ser derrotados, mas vitoriosos. Não ser passivos, mas ativos. Na defesa da nossa dignidade, dos nossos direitos, da nossa vida. Porque vida é isso. Escolhas, lutas, vitórias, derrotas, recomeços. E Sebastião mostrou que até o último suspiro, a gente pode escolher dignidade, sempre dignidade. E assim, com essa mensagem, com esse legado, com essa história, Sebastião Ribeiro vive para sempre em cada um de nós que decidimos lutar pelo certo, defender o nosso, proteger nossa dignidade e nunca, nunca desistir. O sol se põe na varanda da casa. Rodrigo continua sentado, criança no colo, Ana ao lado, Júlia brincando com filhos, Felipe estudando dentro, família, unida, remendada, mais unida, como Sebastião queria, como Sebastião lutou para que fosse. E nesse momento, de paz, de união, de amor, Sebastião sorri, de onde estiver, porque missão foi cumprida. Não perfeitamente, mas foi. Família está bem, legado está vivo, dignidade está preservada. E amor, amor permanece, sempre permanece, apesar de tudo, por causa de tudo. Amor de pai, que não desistiu, que lutou, até poder descansar sabendo que fez o certo, o necessário, o digno. E isso é tudo. Rodrigo levanta, leva a criança para a cama, volta, olha para o céu, estrelado, e sussurra: "Boa noite, pai." A estrela pisca. Coincidência? Talvez. Mas Rodrigo escolhe acreditar que é resposta, que é presença, que é amor, atravessando distâncias, entre vida e morte, entre passado e presente, entre erro e perdão, porque algumas coisas são maiores que lógica, são sentimento, são fé, são amor. E amor, amor verdadeiro, nem morte separa, vive, transforma, permanece, como vive Sebastião, como vive história, como vive legado, em cada vida tocada, em cada pessoa inspirada, em cada família protegida, por ter conhecido, mesmo que indiretamente, a história do metalúrgico, que não abaixou a cabeça, que lutou por sua dignidade e venceu, não só batalha jurídica, mas batalha maior, a batalha por legado, por exemplo, por transformação. E essa batalha, ele venceu, completamente, eternamente. E assim termina, não com fim, mas com continuidade, porque histórias verdadeiras nunca terminam, elas se transformam em outras histórias, em outros exemplos, em outras vidas, como sua, agora, que carrega pedaço do espírito de Sebastião, da luta dele, da dignidade dele. Use, com sabedoria, com coragem, com amor, e quando precisar, quando vida apertar, quando dignidade for ameaçada, lembre de Sebastião Ribeiro e lute, como ele lutou, com tudo que tem, porque dignidade não se negocia, nunca, por ninguém, por nada. E isso é maior legado que qualquer um pode deixar, não dinheiro, não casa, mas exemplo de como viver dignamente, até o fim, e além. Rodrigo apaga luzes, tranca portas, vai dormir, mas antes, para, na foto do pai, na parede, toca o rosto, no vidro, e sorri. Obrigado, pai, por tudo, por ser exemplo, por ser luz, por ser pai, mesmo quando não mereci, especialmente quando não mereci, porque foi nesses momentos que aprendi mais, que cresci mais, que me tornei o homem que sou hoje, e por isso, serei eternamente grato. Beija a ponta dos dedos, encosta na foto, despede, vai dormir. Noite silenciosa, família dormindo, protegida, unida, digna, como Sebastião sonhou, como Sebastião lutou, como Sebastião conquistou. E em algum lugar, entre estrelas, entre sonhos, entre dimensões, Sebastião descansa, em paz, porque trabalho foi feito, legado foi estabelecido, amor foi plantado, e agora, cabe aos que ficaram, regar, cultivar, colher, e passar adiante, como estão fazendo, como continuarão fazendo, geração após geração, porque alguns legados são eternos, atravessam tempo, transformam vidas, mudam histórias, como o legado de Sebastião, que começou com dor, com traição,
com luta, mas terminou. Com perdão, com união, com amor. E isso é mais poderoso que qualquer riqueza material, que qualquer patrimônio físico, porque toca a alma, transforma caráter, muda destinos. Como mudou o destino de Rodrigo, que de golpista virou homem digno, como mudou Júlia, que aprendeu valores, como mudou Felipe, que ganhou exemplo, como mudou Ana, que encontrou família, como mudou Camila, que viu força, como mudou você. Sim, você, que chegou até aqui, que leu, que ouviu, que aprendeu, que agora carrega pedaço dessa história, desse legado, dessa transformação. E com isso, com essa responsabilidade, vem convite para ser guardião dessa mensagem, dessa verdade, dessa luta. Proteja sua dignidade, defenda seus direitos, ame sua família, mas não às suas custas. Seja firme, seja justo, seja digno, como Sebastião foi, e quando necessário, lute com todas suas forças, porque algumas batalhas precisam ser travadas, não por ódio, mas por amor, amor próprio, autorrespeito, dignidade. E essas são as batalhas mais importantes, porque definem quem somos, o que valemos, como seremos lembrados. Sebastião escolheu ser lembrado como lutador, como digno, como pai, mesmo imperfeito, mesmo machucado, mesmo velho. Ele lutou e venceu. E você, como escolhe ser lembrado? Essa pergunta fica para a reflexão, para a decisão, para a ação, porque a história de Sebastião não é apenas história, é chamado para todos nós vivermos dignamente. Anos passam, décadas. Rodrigo também envelhece, torna-se avô, depois bisavô. Conta a história do pai para cada geração. Júlia faz o mesmo, Felipe também. História multiplica, alcança pessoas que nunca conheceram Sebastião, mas sentem como se conhecessem. Porque história é universal, dor é universal, luta é universal, dignidade é universal. E ressoa em cada coração que já sentiu violação, traição, desrespeito e decidiu lutar. Livro reeditado várias vezes, novas gerações lendo, aprendendo, transformando. Sebastião Ribeiro, que morreu, mas não morreu. Vive nas páginas, nas memórias, nos exemplos, nas vidas transformadas por ter conhecido sua história, sua luta, seu legado. E assim será para sempre, enquanto houver uma pessoa precisando de exemplo, de força, de coragem para lutar por sua dignidade. A história estará lá, viva, pulsante, esperando para inspirar, para fortalecer, para transformar, como inspirou Rodrigo, como fortaleceu Camila, como transformou Júlia, como transformará você, se deixar, se abrir, se decidir. Que sua dignidade vale luta, vale dor, vale tudo, porque no fim, no finalzinho, quando estivermos na última cama, no último suspiro, na última lembrança, o que importará? Dinheiro, casa, bens? Não, o que importará é como vivemos, se com dignidade, se com respeito, se com amor, a nós mesmos, aos outros, à vida. E Sebastião viveu assim, apesar de tudo, por causa de tudo, com dignidade, até o fim, e além, porque legado continua. Quando o corpo para, espírito permanece, em cada vida que tocou, em cada pessoa que inspirou, em cada família que transformou. E isso é imortalidade, verdadeira, não física, mas espiritual, não corporal, mas essencial. Sebastião conquistou, através de luta, de dor, de perdão, de amor, conquistou imortalidade nos corações de todos nós. Rodrigo agora, com mais de 80 anos, também em fim de vida, chama a família, reunião, importante, todos vêm, preocupados. Ele sorri, fraco, mas sorri. Não se preocupem, é apenas para dizer obrigado por terem continuado, legado do vovô, por terem honrado sua memória, por terem vivido com dignidade, como ele ensinou. E agora, eu vou encontrar com ele e vou poder dizer: pai, consegui, vivi, como o senhor ensinou. Família chora, mas entende. Rodrigo está pronto.
viveu bem, errou, consertou, amou, perdoou, foi perdoado, viveu, dignamente. Como o pai ensinou. Dias depois, Rodrigo parte, em paz, reunido, com pai, com mãe, com todos, que partiram antes e família que fica. Continua, legado, história, amor, como sempre foi, como sempre será, porque algumas coisas são maiores, que vida individual, são coletivas, são eternas, são transformadoras. Como legado, de Sebastião Ribeiro, que não foi apenas homem, foi movimento, de dignidade, de resistência, de amor próprio, que continua, em cada um, que conhece sua história e decide viver da mesma forma, com mesma dignidade, com mesmo amor, com mesma coragem, de lutar quando necessário, de perdoar quando possível, de amar sempre, porque amor é base de tudo, mesmo quando amor duro, amor firme, amor que diz não quando precisa, amor que luta quando ameaçado, amor que permanece, apesar de tudo, como amor, de Sebastião, por Rodrigo, que mesmo traído, mesmo machucado, mesmo destruído, não desistiu do filho, lutou por ele, contra ele, para salvá-lo de si mesmo, e conseguiu, através de dor, através de justiça, através de tempo, conseguiu recuperar não só casa, mas filho, e com isso, construiu legado maior que qualquer patrimônio material, legado de transformação, de redenção, de amor, que supera tudo. E agora, no fim dessa história, que não é fim, mas continuidade, fica a pergunta para você que chegou até aqui, que leu, que ouviu, que aprendeu, o que fará com isso? Guardará apenas como história ou transformará em ação, em exemplo, em vida? Porque a história só tem valor quando transforma, quando inspira, quando muda realidade. E essa história de Sebastião Ribeiro tem poder para mudar sua realidade, se você deixar, se você decidir que sua dignidade vale luta, que seu respeito próprio é inegociável, que sua vida merece ser vivida com plenitude, com dignidade, com amor, como Sebastião viveu. E então, com essa decisão, com essa escolha, com essa transformação, história não termina aqui, termina em você, na sua vida, nas suas escolhas, nas suas batalhas, que enfrentará, com coragem aprendida de Sebastião, com dignidade, herdada dele, com amor, inspirado nele. E assim, Sebastião Ribeiro viverá para sempre, não apenas em páginas, mas em vidas transformadas, por seu exemplo, por sua luta, por seu amor. E isso é maior legado que alguém pode deixar. Não riqueza, mas transformação. Não bens, mas valores. Não casa, mas dignidade. Que atravessa gerações, que inspira multidões, que transforma realidades. Como transformou de Rodrigo, de Júlia, de Felipe, de Ana, de Camila. E agora, de você, que carrega pedaço desse legado, dessa história, desse amor, para onde for, para quem encontrar, para a vida, que viverá, com dignidade, sempre, porque Sebastião ensinou que dignidade não se negocia, nunca. E essa lição, essa verdade, essa força, permanece em você, em mim, em todos nós, que tivemos privilégio de conhecer Sebastião Ribeiro, o metalúrgico, que não abaixou a cabeça, que lutou por sua dignidade e venceu, não só batalha jurídica, mas batalha da vida, do amor, do legado. E agora, descansa, sabendo que trabalho foi feito, que história foi contada, que legado foi estabelecido e que amor permanece para sempre nos corações de todos que ele tocou, direta ou indiretamente, através de páginas, de palavras, de exemplos. Sebastião Ribeiro vive e viverá eternamente em cada um de nós que escolhemos dignidade, sempre, fim, mas não fim, continuidade, porque histórias como essa nunca terminam, apenas se transformam em novas histórias, em novas lutas, em novas vitórias.
como a sua, que começa, agora, com dignidade, com coragem, com amor, sempre.